Fala, minha rapaziada, pai da batida na área. E é o seguinte, hoje nós temos mais um grande episódio, porém, os convidados são do mundo do futebol, mas não necessariamente hoje estão dentro de campo. Então, já vou apresentar eles para vocês aqui. Mas, antes de tudo, né, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, manda para geral. Hoje eu tô aqui com dois craques que trabalham juntos e também de forma individual. Rodrigo Ferreira e Lucas Almeida, os brabos. Então, Rodrigo, começa contigo aí, se apresenta para a rapaziada, deixa a sua rede social também para a galera já começar a te seguir aí. Chamo Rodrigo Ferreira, sou fotógrafo esportivo, comecei em 2019. E lá atrás, cara, desde que eu comecei... Na verdade, eu comecei a fotografar em Nova Friburgo. Mas, ó, rapidinho, antes de você falar, já deixa a tua rede social aí, porque senão a rapaziada não vai seguir. Verdade. @rodrigoferreira.dg. Show de bola. Lucas, deixa a tua também, que aí depois a gente já vai começar a contar a história de vocês. Lucas Almeida L17, segue lá, vamos lá. Vamos pra cima, então. Justamente essa é a primeira pergunta. Rodrigão, como começou a sua trajetória ou na fotografia esportiva, né? Tipo assim, já foi na fotografia esportiva ou foi na fotografia geral? Como é que foi? Então, na verdade, foi meio que tudo junto, né? Porque em 2019 eu fui morar em Friburgo, comecei a trabalhar na prefeitura de lá. E como eu fazia as artes eu era designer gráfico, fazia as artes para rede social, não tinha às vezes tanta demanda assim durante o dia. E eu, por necessidade assim, de ocupar a cabeça, estudar alguma coisa, e eu sempre tive a fotografia como hobby. Então eu comecei a conversar com o fotógrafo da prefeitura, ele falou: vamos fotografar e tal. Aí comecei a mexer e tal, ele me ensinar, me ajudar em alguma coisa ou outra. Aí eu comprei uma camerazinha, até vendi umas camisas que eu tinha de time usada, assim, camisa antiga, né, que eu fazia coleção. Aí rifei as camisas e comprei uma 6D. Aí e comprei uma 70-200. Aí fiquei brincando, tacando bolinha pro meu cachorro, treinando em casa e tal. Aí ficava treinando e até que o dia que eu fiz um Friburguense Campus, cara, lá no estádio do Friburguense. Juliette Coutinho, né? A Juliette Coutinho não, Juliette Coutinho no América. Acho que o do Friburguense eu não conheço. Acho que esse não. Enfim, aí fiz o jogo lá, falei, cara, é isso que eu quero trabalhar. 2019? Foi 2019. Aí desde então, cara, eu comecei a estudar mais, né, interessar mais em fotografia, só que desde sempre até porque não tinha tanto conteúdo de fotografia esportiva assim, tipo, na internet. Então, sempre estudei de tudo. Pô, tinha fotografia de alimento, fotografia de estúdio, fotografia de qualquer coisa, eu tava estudando. Entendeu? Mas você chegou a fazer, tipo, curso específico ou era mais, tipo, aquele autodidata e online mesmo? Muita coisa online. Eu fiz curso online e, tipo assim, todo dia eu via algum vídeo de fotografia no YouTube, de graça. Tipo, nem que fosse um vídeo de 5 minutos, entendeu? Porque tem muito conteúdo, só que você vai pegando, tem alguns que são legais, só que quando você vai vendo muito, você vai começando a entender o que é bom e o que não é bom, entendeu? E você vai testando e tal. Então, desde sempre eu comecei a meio que aprender tudo, até porque caso aparecesse alguma oportunidade, eu saberia falar: não, Rodrigo, você faz isso? Faço. Tem que estar sempre disponível também, né? Não pode se limitar, né? Cara, 2021 eu fazia de tudo, cara. Rodrigo faz aniversário? Faço. Eu fiz casamento, fiz aniversário. Cara... Pô, sim, foto, jornalismo, fiz de tudo, entendeu? Só que eu sempre com o meu objetivo foi assim, cara, depois de eu começar a monetizar onde eu quero, eu vou começando, né, a limpar, a deixar de pegar os outros trabalhos. Show de bola. Antes de você continuar um pouquinho da sua história, que esse é só o início, agora eu quero saber um pouquinho da história do Lucas lá no início, né? Como é que começou, quando, foi na fotografia esportiva ou não foi? Então, a minha foi um pouco diferente, foi em 2017, né? Eu já trabalhava com esporte, futsal, futebol ali. Só que, tipo, eu já comecei na fotografia mesmo do futebol. Foi uma necessidade. Eu trabalhava, com o que eu trabalho hoje, assessoria, design também com atleta, rede social. E eu sou de São Luís do Maranhão, então lá não tinha fotógrafo esportivo de futebol. Então eu tinha que trabalhar com jogadores do Sampaio, do Moto, do MAC ali. E na hora de eu fazer meu trabalho ali de rede social, fazer as artes, fazer os vídeos, fazer os materiais, não tinha um fotógrafo do clube, não existia. O designer tem que ter o material de qualidade, senão não dá pra produzir legal, né? E aí foi meio que uma necessidade minha, eu nem sabia que eu sabia fotografar, uma necessidade minha, eu comprei uma câmera, e aí eu comecei a ir, nesse tempo era liberado treino, eu comecei a ir nos treinos, comecei a ir nos jogos, e eu vi que levava um pouco de jeito ali pra coisa, e foi assim que começou a minha. Foi uma necessidade de trabalho, assim, nesse sentido, entendeu? E qual equipamento que você começou? O Rodrigo começou com a 6D, né? Em uma 70-200. 2.8 tradicional. Foi 2.8. Porque eu série dividi... 1. Então, foi série 2. E é a que eu tenho até hoje. Eu dividi com um fotógrafo de Nova Friburgo, né? Da prefeitura. A gente dividiu a lente, parcelamos a lente.
Só que aí eu vi que tava começando a gostar, pegar, eu falei, vou comprar a tua parte. O nome dele é até Lucas, sabe? João Lucas. Foi meu professor, assim, meus primeiros professores. Dá um abraço pra ele. Aí eu falei, vou comprar a tua parte. Aí eu comprei a parte dele porque quando teve a pandemia, eu voltei pro Rio. Então a gente tinha que decidir com quem ia ficar lente, né? Porque ele mora em Friburgo. Sim. E você, Lucas? E a minha foi uma... Ele começou bem, né? Mas a minha foi uma T5i e uma 70-300, né? Mas eu vendi as camisas fera também, a rifa, tá? Aí conseguiu uma pratinha maneira. Então, mas aí depois se arrepende também. Foi, cara, podia ter arrumado dinheiro de outra forma. Tinha as camisas da década porque a gente nunca sabe maneira, também, né, cara? A gente, sempre... Eu comecei com a T6i, né? A minha foi... Aí, eu pensava tanto na foto quanto no vídeo. Uma câmera híbrida, só que bem de entrada, né? A minha eu pedi dinheiro emprestado pra minha mãe. Tipo, me dá aí, eu sei que ela tem guardado. Comprei à vista e vou pagando. Mas, como eu falei... Lá não tinha fotógrafo, então eu comecei já a fechar com muitos jogadores desse tempo, no clube, né? Tipo, no Sampaio, no Moto, cobrava mensal dos caras. E aí eu já comecei, o dinheiro que eu recebi, eu pagava pra minha mãe pra devolver o dinheiro que ela me emprestou da câmera e da lente lá. E aí, tu lembra qual foi o primeiro cara, assim, lá da tua área lá que você fotografou, que tu fechou um pacote, assim, né? Cara... Porque, assim, fotografar a gente acaba fazendo às vezes de graça, né? Mas, um cara que confiou no teu trabalho, assim, primeiro jogador profissional, assim. Como eu falei, esse primeiro, como não tinha, então, querendo ou não, como eu apareci, dei a sorte de quase um time inteiro já fechava ali comigo, mas tem muitos caras que estavam naquele tempo comigo e estão comigo até hoje na empresa, estão jogando Série A, na Série B. Um deles é o Fernando Sobral, que está no Ceará hoje. O Marlon, que está no Novo Horizontino, é meu cliente também. Esses caras que acreditaram. Mas, assim, de confiar mesmo, eu tô falando no geral, mas de confiar foi o Rodrigo Ramos, que é um goleiro lá no Maranhão, é bem famoso, fez história no futebol nordestino. O Andrei também, que era goleiro da base do Botafogo, foi para lá pro Sampaio. Então, esses caras... agora. Não, o Andrei tá o irmão dele tá na Europa. O Andrei tá no Guarani. Então, esses caras... Foi os primeiros a acreditar em mim, assim, vou dar uma moral, vou querer fechar, me cobravam pra caramba, o André, até hoje eu converso com ele, ele falou, pô, sempre soube que você tinha potencial e eu te cobrava por isso, e o André já jogou na seleção, já trabalhou com vários caras bravos, então eu sempre te cobrei dessa forma por isso, até me falei isso pra mim hoje, então foi esses caras, assim, que me deram a moral e, estão comigo até hoje, assim, desde o começo. Isso é maneiro, né? E você, Rodrigo? Qual foi, tu lembra, assim, os caras que... Assim, não, ou o primeiro que te deu aquela moral, né? Como a gente falou aqui. Não, então, eu lembro do primeiro. Foi o Juninho, que hoje ele tá no Criciúma. Foi da base do Vasco. Pô, o Juninho, cara, a primeira, como é que aconteceu, né? Ele pegou uma foto minha no Instagram, que eu tirei foto de São Januário, aí printou e postou, tá ligado? Aí eu mandei mensagem, falei, pô, irmão, tudo bem? Aí, boa tarde, eu não lembro que horas que era. Falei, pô, trabalho assim, dessa forma, aí expliquei e tal pra ele. Aí ele até queria pagar, eu falei, não, você não precisa pagar e tal, só fechar comigo nos próximos jogos e tal. Aí desde então, cara, desde que ele né, jogava, eu fazia pra ele todos os jogos. Até quando ele... Aí, ele foi pro Orlando, se tiver eu falava com ele, de vez em quando eu falo com ele também, quando ele tá no Criciúma. Muito gente boa. Ele me indicou para outros clientes também no Vasco. O Miranda, que está no Operário, também foi ele que me indicou. Aí comecei a pegar alguns clientes no Vasco, por causa do Juninho. Show de bola. Rapaziada, vamos dar uma pausa aqui só para vocês poderem curtir os nossos patrocinadores. A Stop Ball, que é a fornecedora de material esportivo do Canal da Batida, do Pai da Batida e todos os nossos conteúdos aqui. A P. Almeida, que está sempre fornecendo aquelas roupas diferenciadas para você usar no seu dia a dia de forma casual. O Grupo Viriato, então já deixa aquele vídeo fera aí do Grupo Viriato para vocês conhecerem um pouquinho mais. Para você que precisa aí, que quer alavancar os negócios da sua empresa, conhece um pouquinho mais agora do Grupo Viriato. Todo empresário quer crescer, mas para isso precisa de estrutura, segurança, estratégia e confiança. Você precisa de um imóvel ideal, de benefícios que valorizem a sua equipe, de uma contabilidade sem falhas, de um jurídico parceiro e de uma gestão tributária inteligente que reduza seus custos. O Grupo Viriato oferece tudo isso em um só lugar. Viriato Contabilidade, J.A. Lopes Advogados Associados, Correia e Lopes Consultoria Tributária, Nova Viriato Corretora de Seguros, Viriato Gestão Imobiliária. Há mais de 40 anos, impulsionamos empresas de todos os segmentos, com soluções completas, integração entre os setores e um atendimento próximo, que entende o seu negócio de verdade. Não importa o tamanho da sua empresa, a gente entrega estrutura, economia e performance para você chegar mais longe. Grupo Viriato, a estrutura que seu negócio precisa
e a confiança que você merece. E para fechar, o Dr. Alverson Stroher, que é o médico aí da Seleção Brasileira de Futebol 6 e também um dos principais ortopedistas do Brasil. Já segue aí e faça o seu tratamento se você estiver precisando. Rapaziada, é o seguinte, então já conhecemos um pouquinho ali do início de vocês e tal, quais foram os primeiros passos ali, os primeiros jogadores, né, os primeiros equipamentos. Então agora eu quero saber o seguinte... Contem umas experiências mais tops assim que vocês já viveram no mundo da fotografia. O Rodrigo, né, que a gente tem se falado um pouco mais esse ano aí, né? Já acompanha um tempo, mas esse ano a gente tem trocado um pouquinho mais de ideia. Cara, acredito que tenha sido talvez, né, uma maior experiência você, né, ter ido para o Mundial. Então eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência aí e outras experiências tops também. Cara, então, sem sombra de dúvidas, a minha foi o Mundial de Clubes, né? Esse 2025, eu acho que foi... Até porque eu também não tenho muito tempo de fotografia, né? Foi o que eu te falei, eu comecei em 2019, mas eu comecei fazendo Série B do Carioca, enfim. Cara, surgiu essa... Desde que surgiu, né, o Mundial de Clubes, e eu vi que tinha oportunidade, assim, 3 clubes cariocas. E eu tendo cliente nos 3 times, eu falei, cara, eu conversando com o clube, falei, vambora. Aí ele, assim, não sei. Eu falei, cara, eu vou. Aí eu comecei a ver, né, assim, como é que fazia. Aí tive que me cadastrar no site da FIFA. E essa acho que foi a minha maior angústia, mano. Assim, eu ser aprovado, né? Porque isso começou no final do ano passado. Aí eu fiz lá minha solicitação, aí, a primeira tive a negativa deles, né? Porque você tem que primeiro, para poder se credenciar, você tem que ser aprovado no site da FIFA. Então eu tinha que ter a primeira aprovação no site da FIFA. Aí, primeiro fui negado, aí conversei, falei com algumas pessoas, aí consegui resolver, fui aprovado no site da FIFA. Aí depois solicitei o credenciamento, aí começou uma outra agonia. Aí... Esse processo demorou quanto tempo ali, mais ou menos? Cara, por volta de 2-3 meses, mais ou menos, entendeu? Assim, né, desde que eu comecei a me cadastrar no site da FIFA. Só que depois que eu solicitei o credenciamento, que eu fui aprovado, assim, e faltava... Quando eu conseguisse ser aprovado no site da FIFA, faltava uma semana para o credenciamento fechar. Então eu já estava agoniado para aprovação, né? Aí consegui, aí fiz o credenciamento, aí fiquei um pouco mais tranquilo, mas ao mesmo tempo falei, cara, será que eu vou conseguir ser aprovado? Porque, pô, é pedido do mundo inteiro, né? Solicitações do mundo inteiro. Fotógrafos do mundo inteiro. E não tinha comprado passagem ainda, né? E vai chegando mais próximo, a passagem vai ficando mais cara, o desespero batendo. Já tinha comprado. Já tinha comprado? Eu acho que já tinha comprado. Tá, então. Gostei. Confiou no processo. Cara, eu acho que já tinha comprado. Confiou no processo. Eu acho que eu comprei antes de ser aceito. Aí eu falei, cara, vou comprar pelo menos a passagem barata. Aí comprei, falei, no ruim eu fico lá, né? Sei lá, tipo, 10 dias e volto, vejo jogos e tal, que eu gosto de futebol. Vou ver os jogos. Aí fiz o credenciamento e beleza, aí fiquei esperando. Só que aí, tipo, até um amigo, Léo de Guaçaba, já tinha recebido a aprovação. O Durão, que é o fotógrafo, já tinha recebido aprovado. E eu nada, eu falei, deu ruim, mano. Não vou lá pra ver os jogos e tal, mas bolado, né? Aí, tipo assim, depois acho que de um mês, sei lá, que o Léo tinha recebido a aprovação, eu já tinha, meu irmão, largado. Aí numa segunda-feira, assim, pô, acordei, era 8 horas da manhã, abri meu e-mail, tava lá, tipo assim, aprovado. Aí, pô, ficou até arrepiado, só de lembrar. Aí já abri a geladeira, peguei a cerveja 8 horas da manhã, tomei a cerveja 8 horas da manhã pra comemorar. Nem chamou. E tu, Lucas? Aí cara, tu não quis fazer o processo? Então, como é que foi a tua parte? Vou falar a minha parte. Tipo, pra mim, como eu falei no começo, sou do Maranhão, né? Tipo, pra mim, todo jogo que eu faço... Agora não, que tô um pouco cansado já, mas todo jogo pra mim já eu nunca imaginava, cara. Tipo, eu fiz 2 finais de Libertadores com clientes importantes pra caramba, Marcelo, Botafogo agora também. Então, eu vivo um sonho a cada dia, né? É até clichê falar, mas eu vivo um sonho a cada dia. Vim lá do Nordeste, do Maranhão, hoje fazer jogo de Série A, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, e ter cliente, então pra mim é bem diferente. E eu casei, né, no ano passado, eu não tive lua de mel, não tive nada, justamente por conta dessa rotina de futebol, que é jogo quarta, quinta, sábado e domingo. E aí eu tava meio nessa indecisão do Mundial. Cara, eu vou pro Mundial, a Milena também ia estar de férias, né, minha esposa, vou pro Mundial, vou viajar, não tava nesse dilema. E aí, como eu falei, tipo, eu já faço jogo pra caramba e tal, já tem um jogo atrás do outro. Aí eu decidi, tipo, não ir, tipo, aproveitar. Eu moro no Rio de Janeiro, a oportunidade que eu tenho de ter férias, de ter uma folguinha, de fazer uma coisa diferente, eu tô vivendo meu sonho aqui no Rio, cara. Então, o Rodrigo já tem essa de, vou pra seleção, vou pra Copa do Mundo. Eu, para ser bem sincero, no momento não é
meu objetivo de ir pro Mundial, para um negócio assim ainda, né? Pode ser que depois eu comece a pensar, a fazer e tal, até porque... Se bem que esse agora, né, foi o Super Mundial. Então ele tinha essa questão de ser 30 dias, né, mais ou menos e tal. O Mundial tradicional, o quê? 10 dias ali daria pra fazer o trabalho? O mundial, esse Mundial tradicional, que agora no caso é o Intercontinental, né, isso, agora mudou pra Intercontinental. Esse aí seriam menos dias, né, tipo, sim. Já daria pra você ir mais tranquilo, mas, né? Tipo, é mais um momento mesmo, tipo, quando eu tenho uma oportunidadezinha de ter folga hoje, que é os jogos que eu não sou obrigado aí, eu acabo ficando aqui no Rio e tal, é mais isso. Então, são objetivos... te cortando, né? São objetivos assim que a gente tem um pouco... Não sei se é diferente, mas eu sempre falo, o Lucas sabe disso, que eu tenho o objetivo de fazer a Copa do Mundo, né? De seleção também. Então, assim, fazer o Mundial de Clubes é uma competição da FIFA. E quando tem jogo também na data FIFA da seleção brasileira, o Lucas também prefere ficar aqui no Rio e tal, dar uma descansada. E eu tenho ido, entendeu? Exatamente. Então também te capacita e te credibiliza para isso, né? Exatamente. E tem um porém também que, tipo, por exemplo, mesmo eu fui para a Europa, mesmo eu viajando, os meus clientes vão ser atendidos como a gente tinha uma dupla. Eu não tenho hoje a preocupação que eu tinha há 2 anos atrás, quando a gente não trabalhava junto, que eu tinha que entregar o trabalho para o meu cliente, eu não sabia com quem que ia fazer, eu sei que o meu cliente ia reclamar. Então, como a gente tem esse trabalho conjunto, hoje, se eu não quiser ir no Mundial e o Rodrigo ele for lá fazer as fotos e me mandar, ou então eu editar, a gente trabalhando em conjunto ali, eu não tenho preocupação nenhuma em, tipo, um cliente meu for para a seleção, o Rodrigo fazer. Então, eu tô numa fase, tipo, eu comecei na fotografia primeiro que ele, um pouquinho mais, mas, tipo, como eu trabalho mais tempo, né? Não que eu cansei. E quem é mais velho e quem é mais novo? Eu sou mais velho. É isso que eu ia falar. O Rodrigo tem cara de mais velho, mas... Parece não. Ai, eu te falar, tem 15 anos de diferença, tá? Tu tá com quantos anos, Rodrigo? 41. 41, e tu? 18. Para de 27. Mas tá novinho ainda também, mas, tipo, né, pô? Mas não que eu não queira, mas é o momento mesmo. Tipo, como eu falei, eu fiz 2 finais da Libertadores que eu nem imaginava. Eu tô em várias finais de Campeonato Copa do Brasil, viagem e tudo mais. Campeonato Brasileiro. Então, hoje eu vivo coisas que eu nem imaginava há 2, 3 anos atrás, que eu não imaginava viver. Então, não é uma questão que com o tempo eu vou ajustando, entendeu? É porque acho que a parada da Copa do Mundo, cara, assim, na verdade, eu tô tentando viver a Copa do Mundo já, acho que desde 2014. Porque até, assim, minha família, meu pai e meu irmão... Viver de forma geral ou da fotografia que você diz? De viver a Copa do Mundo mesmo, assim, de estar nos estádios, torcendo e tal. Tanto que eu virei fotógrafo só agora, recentemente. Então, mas em 2014, eu e meu irmão, a gente tem uma cadeira cativa no Maracanã. E a gente achou que a gente pudesse ir. Só que deu aquela confusão lá e tal, e a gente não conseguiu entrar no estádio mesmo, a gente tendo a cadeira cativa. Então, a gente, tipo assim, em 2014, a gente já não conseguiu ir. Aí foi, acho que em 2018... Onde é que foi a Copa 2018? Eu esqueci. Na Rússia, né? Foi Rússia. Aí meu irmão, tipo assim, falou, Rodrigo, ele acha que ele ganhou, assim, da empresa dele e tal, ele trabalha, bateu meta, aí falou, pô, posso levar, acho que um convidado. Aí ele levou eu falei, Renan, leva meu pai já tá com mais idade e tal, eu sei que eu vou ter outra oportunidade de ir. Aí foi com meu pai. Aí, tipo assim, meu irmão, acho que ele foi agora, depois foi no Catar, aí acabou que até hoje eu não consegui ir e tal, enfim, aí eu tô, tipo assim, desde assim... Acho que em 2014 eu tô tentando ver um jogo de Copa do Mundo, sabe? Entendi. Então, assim... o teu objetivo nesse momento, cara, agora com a fotografia, desde moleque, assim, porra, Copa do Mundo, a gente vê lá em casa, churrasco e tal, então... Lá, assim, minha família sempre teve essa parada com Copa do Mundo, sabe? Tipo, com futebol, sempre foi viciado, a minha família inteira, tipo, fissurada no futebol, principalmente eu, meu pai e meu irmão. Então, eu acho que eu só peguei o sonho de estar na Copa do Mundo e juntei com a fotografia e tenho mais uma possibilidade de estar na Copa do Mundo, sabe? Maneiro pra caramba. E assim, quais os estádios assim, mais maneiros que vocês já foram? Começa com o Lucas agora, assim, tipo, ou emblemáticos, né? Não em questão de o estádio só ser maneiro, mas pra você é aquele estádio que tu não... Ou os estádios, faz um top 3 aí, sei lá. De estádio, assim, de sonho mesmo, eu acho que é o Maracanã, né? Que pra todo mundo é um sonho de conhecer o Maracanã, é o templo do futebol. E a gente tem a oportunidade de toda semana trabalhar nele. No geral, assim, é o Maracanã, mas, tipo, de trabalho, assim, cara, de ver a estrutura, assim, tipo, foi que eu fui na Europa agora, né, na Premier League e tal, é surreal a estrutura dos... Tu foi pra tirar foto? Não, tirar foto também, foi pra torcer e tal? Eu fui pra curtir mesmo de férias, mas, tipo, querendo ou não, eu fiz aquele tour, conheci, então,
é uma estrutura absurda que ainda não tem aqui no Brasil em relação ao nosso trabalho, né? Até a gente sempre comenta, tipo, de estrutura para trabalhar, nem que seja uma internet, ou então um ambiente para trabalho. Ainda está um pouco atrás aqui no Brasil, no geral. Mas tem alguns estádios aqui no Brasil que se destacam nesse sentido. De São Paulo, principalmente, tipo, Arena Corinthians, Allianz Parque, você tem muito mais estrutura até que o Maracanã, assim, de trabalho pra gente que é fotógrafo. Pô, a gente não tem nem sala de imprensa, mas São Januário nem Newton Santos. De ter um... E a do Maracanã é minúsculo. É uma crítica que, tipo, não é segredo, que a gente sempre fala pra geral, todo mundo é ciente, mas de ter uma estrutura mesmo, de acabar um jogo, a gente ter uma mesa dessa daqui pra trabalhar tranquilo e ter uma internet que a gente consiga enviar pros atletas. Então ainda dá falta um pouco disso aqui no geral no Brasil. Mais de cuidado, né? Mas de ser emblemático, assim, tipo, pra eu conhecer, eu acho que fotografei quase em todos os estádios de Copa do Mundo, né? Porque eu trabalhei em clube. Então, eu fiz foto em todos os estádios de Copa do Mundo no Brasil todo. Mas eu acho que o Maracanã, a mística, assim, quando a gente olha, a gente entra, é surreal. E aí, eu ia perguntar até justamente isso que você falou. Vocês já trabalharam em clube, né? Tipo assim, para produzir conteúdo para clube, ou sempre foi de forma independente? Não, então, o Lucas trabalhou no Sampaio, né? Durante um tempinho, Sampaio, depois foi pro Confiança. E agora a gente teve a oportunidade de fazer trabalho pro Cruzeiro. Uhum. Aí o Cruzeiro para o Cruzeiro mesmo, para né? o Cruzeiro aqui no Rio. Nesses últimos 2 jogos do Cruzeiro. Quando estão vindo para cá, estão contratando agora a gente para fazer. Agora estão contratando a gente para fazer pro... Mas eu comecei a trabalhar... Depois desse processo que eu tive com jogadores e tal, o Sampaio estava na Série C e tal, e os jogadores me pediram para eu ser contratado, que não queria mais me pagar, né? Pediram para eu... Nesse tempo ainda não existia essa questão de... Não era tão como era hoje. Cada atleta tem seu fotógrafo e tal, não tinha esse negócio. Então, os jogadores, tipo, pediram pro presidente para me contratar. Eu sempre fui Sampaio Corrêa lá no Maranhão também. E aí eu acabei sendo contratado em 2017, 2017 pro Sampaio, para ser fotógrafo do clube. Só que nesse primeiro momento eu ainda trabalhava no Sampaio e fazia os atletas de outros times também. Eu tinha essa liberdade. Mas aí eu trabalhei 5 anos no Sampaio. Fui campeão do Nordeste, viajava pra caramba, viajei... Aí que eu conheci quase todos os estádios, porque o Sampaio a gente teve acesso pra Série B, e aí então teve a Arena de Copa, teve vários lugares que eu fui assim, que eu conheci vários estádios. E tu sente falta ou tu acha que a correria hoje vale mais a pena trabalhar de forma individual? Cara, do dia a dia em si, tipo, é maneiro, tipo, porque todo dia é um clube de futebol, cada dia é uma coisa diferente, a resenha, vira uma família ali, tipo, às vezes não tem tempo ruim. Até no momento ruim ali, tu tá com a galera, então as viagens é maneira, tu tá ali se divertindo. Mas hoje a vida é mais tranquila, financeiramente também é bem melhor, graças a Deus, do que no clube. Mas às vezes sente uma falta assim, tipo, vamos lá, tá no dia a dia do treino. Isso eu sinto muita falta, da resenha com os jogadores, com a equipe de comunicação, a equipe de marketing. Essa é a coisa que eu sinto mais faltas, assim, que eu acho que um dia, não agora, mas eu acho que um dia eu voltaria, tipo, quando eu estiver mais sossegado, mais tranquilo, mais velho, pra só ter esse dia a dia de novo, essas viagens e tá vivendo dessa forma. E tu, Rodrigo, tu acha que tu, hoje, com 41, é isso? 41 anos, tu viveria, tipo, se algum clube já... Porque assim, eu acho que também, eu já ouvi algumas histórias, né, conheci algumas pessoas que trabalharam, e eu acho que realmente o que pesa um pouco mais, eu acho que é a parte financeira, né? Pra quem gosta do esporte, naturalmente, a gente quer viver sempre o mais perto possível, né? Ainda mais vivendo da fotografia esportiva. Mas eu acho que para a questão financeira, né? Eu acho que os clubes ainda não pagam talvez um valor que seja ideal para você, tipo, viver só, né, dentro do clube, querendo conquistar coisas novas, né? Então, eu já penso um pouco diferente assim, também nessa parte do clube, porque eu acho que você trabalhar num clube, assim, cara, para mim deve ser muito cansativo. O que ele falou, que é treino, jogo, viagem, treino, então assim... E é quase tudo instantâneo, né? Cara, clube, então, e no meu começo da fotografia, quando eu te falei que eu te fazia de tudo, eu trabalhava assim quase 24 horas por dia, eu dormia, acordava, ou eu tava com o computador, ou eu tava editando foto, ou eu tava fotografando, ou eu tava dormindo, era um dos 3. Então assim, eu ficava tipo muito pouco tempo para aproveitar, sabe? E agora como eu consegui, né, monetizar mais assim, lá que é o meu objetivo no futebol profissional, eu consigo acordar, sei lá, amanhã eu vou pra praia jogar meu futebol, entendeu? Se fosse talvez no clube, não teria isso, que tu tem que estar indo pro treino, né? E poder acompanhando. E vai acabar, tipo assim, vai ter que editar, vai ter que entregar as fotos. E às vezes tem uma outra pauta, chega um jogador, aí você tem que, entendeu? Hoje os clubes até que estão começando a valorizar mais financeiramente esse lado do nosso mercado. Estão começando a contratar fotógrafos, criar um conteúdo, o próprio
Raul que tá no Santos, tem o Fontes agora foi contratado pro Flamengo, tem o Atlético Mineiro. Sempre tem mais de um fotógrafo também. A maioria dos clubes estão com mais de um. Mas, tipo, eles estão começando a valorizar mais esse mercado, estão começando a pagar mais os fotógrafos, mais do que eu recebi muito no tempo lá. Só que ainda assim, como eu falei, a gente tem que abdicar da vida mesmo, pessoal, família, às vezes, para viver o dia a dia do clube ali. Tem jogo de sábado e domingo, viaja sábado, jogo domingo, e segunda-feira tem treino, e viagem casada. Porque assim, querendo ou não, em casa, e também tem a questão que, né, que tipo assim, o clube ele envolve muito mais do que os 11 titulares e os reservas, né? Aí, por exemplo, chega segunda-feira, às vezes o titular teve folga, mas vocês têm mais 30 pessoas ali no elenco para vocês fazerem o trabalho, a gente né? também o SLT é o contrato, independente de não tiver nada, tipo, isso era o saco que eu tinha, isso aí é uma coisa que eu odiava, tipo, porque eu sempre fui mais solto assim e tal, e às vezes que não tinha nada pra fazer, eu tinha que ir pro clube e fazer nada, tipo, eu ficava lá e isso aí meio que enchia o saco, mas eu penso em voltar justamente talvez num clube maior, alguma coisa assim, só pra eu ver como... Mas na área de fotografia ou talvez numa área de marketing, talvez... É isso que eu ainda não sei, tipo, eu penso mesmo, tipo, no dia a dia, mas eu ainda não sei se realmente eu já tinha pensado nisso, não só como fotógrafo, como hoje eu tenho outros trabalhos. Também tá novinho ainda, né, Rodrigo? Graças a Deus. Então, por isso que eu prefiro meu tempo livre ali pra jogar meu futebol e alguma coisa, entendeu? Essas viagens de data FIFA é a maneira de por causa disso. Porque, pô, sei lá, fui pro Chile, fui com a minha esposa, entendeu? Ela foi comigo. Aí é maneiro que tu aproveita ali a data FIFA, faz o teu trabalho, ainda curte uma viagenzinha. Sim. E, pô, tava falando de estádio, cara, pô, conheci os estádios muito maneiro, mano. Muito maneiro. Pô, o estádio no Paraguai, pô, é maneiríssimo. Pô, fui no estádio do River, alucinante. O River é maneiro. Top mesmo. Já fui só pra visitar, pra fazer visita de estádio no River e no lá Boca. Olha aquele 4x0 que o Brasil perdeu de 4x0, né? Mas, tipo assim, a torcida da Argentina... uma parada que eu achei muito maneira lá. Você não vê uma camisa de torcedor de clube. É todo mundo com a camisa da seleção da Argentina. E ninguém canta música de torcida do clube. Vai no Maracanã. Isso é um diferencial que eles têm, aí canta né? a música do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense. Aí todo mundo... metade da camisa de clube. Até o cara que tá com a camisa do Brasil, mas tem o escudo do time. Eu acho que de futebol, acho que a minha experiência também na Argentina foi bem melhor do que na Europa, assim, em relação ao futebol, porque os caras... eles dão aula de patriotismo, se você anda, é Messi, é Maradona, é camisa da Argentina, é camisa do time. E, tipo, a gente não vê muito isso no Brasil. Talvez seja por conta que o título mundial nosso foi eu acho que tem que ser proibido, mas jogo do Brasil proibido, camisa de time. Mas, cara, eu acho que a nossa torcida realmente está deixando muito a desejar com relação ao futebol. A patriotismo. O nego veio pro Maracanã no jogo contra a Argentina, né? Teve confusão. Pô, o nego fica cantando música de torcida. Fica meio que disputando um com o outro, né? E aí fica separado, né? Dá aquela separação na torcida, né? Aí você não votou. Assim, a galera que é mais geral até canta, mas assim, a galera que é mais clubista, né? Dificilmente vai querer cantar a música do Vasco, eu sendo Flamengo, do Flamengo eu sendo Vasco. Do Brasil, né? Lá os caras só cantavam a música da Argentina. E até isso é um pouco da minha diferença com o Rodrigo em relação a esse patriotismo do Mundial, né? Eu nasci em 98, então eu já não, o Mundial que eu, em 2002 eu não vi direito. E até essa unificação, essa união, né, que tem entre as torcidas que era na seleção não existe mais. Eu acho que a última que eu vi mais ou menos foi em 2010. Que a gente se unia pra mim. Eu lembro de onde eu assisti da de 94. Que a gente se... com 10 anos. Aí, tá vendo aí? Esse aí eu não era nascido. Essa daí eu também nasci em 92. Aqui eu vi real foi de 2002. Meio que todas as torcidas se uniam em prol da seleção e vestia a camisa. Então eu não vivi muito isso. Eu vi só uma vez no Copa de 2010 e passou. Então por isso que eu também não tenho muito esse patriotismo de seleção e tal. Até a falta de ídolos também. Mas é maneiro tu viajar e conhecer assim, alguns países aqui da América do Sul. É oportunidade, né, cara? Que aí, pô, foi o que eu te falei, eu gosto muito de futebol. Aí, pô, se eu gosto da seleção brasileira, tu vai no jogo da seleção brasileira, tu conhece um país novo. Pô, e às vezes, pô, a gente vai com outros fotógrafos que são parceiros também. O Fábio Pinto. Faz uma... tu faz network também, tá? Entendeu? Eu ia até perguntar isso. Como é que primeiro, vamos finalizar essa parte da questão de clubes. Cara, como é que é pra vocês em questão das torcidas? Qual torcida que mais surpreende vocês até hoje, né? E qual... Vamos falar do negativo, não. Vamos falar do positivo. Um top 3 aí. Dá pra fazer um top 3, assim, das torcidas mais brabas, assim? Quando vocês estão fotografando, os caras estão gritando e vocês falam assim, caraca, mano, os caras são sinistros, assim. Tipo, dá pra fazer? Dá. Primeiro, pode falar. Faz o top 3 de cada um, então. Vai lá. Top 3 de torcida do Lucas. Então, mas eu acho que realmente aqui no Rio, cara... aqui no Rio é do Vasco. Tipo, eu não sou vascaíno, não. Todo mundo tá falando mesmo, eu sou Flamengo, o Rodrigo é Vasco, já tô falando também. Mas a torcida do Vasco, aqui no Rio, é que mais impressiona. Tipo, de apaixonada, de cantar o tempo inteiro. E a gente, tipo...
Às vezes agora ele tá na modinha de trabalhar com fone, né? Que agora o fotógrafo quer trabalhar com fone. Agora depois de velho ele quer botar o fone e tal. Eu não gosto de sentir... Isso é funcional ou é Não sei, perna? Ou é marra de Tem que fotógrafo? perguntar pro Na velho verdade, aqui. não tá tocando nada, só pode ficar escutando a merda que ele fala do meu lado. Tem que perguntar pro velho aqui, que agora ele quer trabalhar de fone. Depois de 40 anos quer... Enfim, mas a do Vasco, tipo, de empurrar, de ficar cantando e tal, no Rio. Mas Corinthians também. Corinthians é foda, mano. Lá na Neoquímica... Até quando os caras vêm pra cá, mano. O time tá perdendo, os caras estão cantando, mano. E não para, mano. É surreal. Os caras são foda. E aí a Os terceira? caras são chatos. Terceira? Aí já não sei. Mas se não for no Brasil, me impressionou na final da Libertadores, Boca contra o Fluminense. Não, Boca Aquilo ali foi impressionante Só no que a do Maracanã. Boca no Maracanã eu achei fraca, mano. Porque eu acho que eu tava na frente dela também. Eu tava também, pô. Achei fraca no Maracanã. Mas eu fiquei impressionado, assim. Eu fui a gente foi pra uma competição no meio do ano passado, fui fazer a Sul-Americana de Futebol 7. E aí a gente conseguiu pegar um ingresso, o amigo meu que fez o drone, o Ronaldo, ele fez um drone da torcida do Boca aqui, no ano passado, no ano retrasado, alguma coisa assim. E aí os caras conseguiram um ingresso pra gente ir no meio da La 12. No meio mesmo, mano. Na organizada dos caras, a gente ficou... Eu fiz até um vlog disso, tipo, a bateria dos caras aqui. Irmão, é algo surreal, irmão. Dentro ali, no meio da torcida, é algo surreal. Eu nunca vi nada igual. Eu sou vascaíno, eu acho a torcida do Vasco top, mas eu nunca vi nada igual. Nada igual. Não, então, eu sempre cansei de ver vídeos da do torcida do Boca. Até agora no absurda. Mundial, eu não tava nesse jogo lá no Mundial de Clubes. Que eu tava quando o Boca tava jogando lá na Flórida, eu tava lá em Nova Jersey. Aí eu vi, né, os vídeos da torcida do Boca e tal, vídeos na Bombonera. Só que foi na final contra o Fluminense. Cara, tava aquele pedacinho ali pequeno, só que eles estavam com uns cantos, tipo, sabe, canto lento, mas eles não param. Aqueles cantos argentinos. A questão acho que a continuidade deles é absurda. Eles se Então, mas não tinha bateria. Aí Sim. tava só aquele canto lento. Eu falei, pô, mano, tá me dando sono, mano. Tem. Porque a gente tava sem bateria, sabe? E assim, se não tinha souber a nego na letra, né? grade, Assim, Mas né, de ser bonito também, pô, tipo, mano. no Nordeste, tipo, agora puxando um pouco pro Nordeste, Bahia e Fortaleza, tipo... Eu fui a final da Copa do Nordeste, Pô, eu falei... Bahia é maneiro, né? Sampaio e Bahia, que é o final que eu tava. E, tipo, lá, a Arena Fonte Nova é aquela mais alta, né? Então, tipo, querendo ou não, ecoa mais e tal. Ficava, tipo, arrepia. Bahia e Fortaleza, a festa que eles fazem, aquelas cores, aqueles negócios, tipo, os caras também não param de cantar. No Nordeste tem essa característica mesmo, né? Eu, por exemplo, joguei no Ceará no Sub-20 com 18 anos. E aí, tipo, cara, a torcida da Ceará Amor é algo surreal, mano. Ceará e Fortaleza, então, é algo absurdo, tá ligado? Eles são mais unificados, assim, como tu falou. Tipo, um canta uma coisa, aqui no geral, São Paulo e Rio, tá começando a acontecer isso. Uma torcida organizada canta uma, ou outra canta outra, e lá no Nordeste não tem isso. Eles cantam a mesma... O Vasco, inclusive, tava com tinha saído um pouquinho, né? Que eu acho que a Força Jovem não tava conseguindo ir, né? Pro estádio. Aí depois que voltou, alguma coisa desse tipo, aí separou de novo, né? Aí agora, hoje em dia, quando você vai no estádio, né? Tem um pouquinho dessa separação, né? Isso prejudica um pouco, né? Quando eu cheguei no Rio, não tava com essa separação. Agora tem mais. Isso que me impressionou mais que a torcida do Vasco, porque até quem não era da organizada cantava as músicas, e era música bonita pra caramba, e tipo, o São Januário impressiona. Eu até levei meu pai também, meu pai é flamenguista doente, e tipo, até ele achou, tipo, diferente, achou maneiro a torcida do Vasco São Januário. Eu acho que as paradas, o negócio da torcida também aqui no Rio, cara, que influencia muito também é o valor do ingresso, mano. Tipo assim, tu vai no Maracanã, jogo do Flamengo, tipo assim... Pô, tu bota o ingresso lá R$200. Não é a galera, aquela galera assim... Elitiza mais, né, o público, né? Aí você vê lá a norte, né, do Flamengo cantando, ou quando é jogo do Fluminense Sul cantando lá, mas não é o estádio todo. Aquela galera do meio, assim, não... Era diferente um momento mesmo, ou mais outro antigo, né? que abraça o estádio inteiro, sabe? E agora tu com certeza, assim, presenciou um pouco mais disso, né? Dessa questão da arquibancada mais raiz, né, e tal. Não, com certeza, cara. Mas até hoje. Mas quando você bota, sei lá, um Vasco e Flamengo no Maracanã, bota um clássico no Maracanã, a torcida é diferente. Mesmo com, às vezes, um valor do ingresso ou outro, tipo assim, o estádio fica mais, sabe, fica disputa de torcida, fica mais maneiro. Agora, quando você bota, sei lá, um Flamengo e agora, sei lá, Flamengo e Mirassol, não fica a mesma vibe o estádio, sabe? E assim, agora eu quero saber o seguinte, questão de trabalho, o que vocês eram antes, né? E o que vocês sonhavam em ser antes de ser, né, fotógrafos esportivos? Eu começo tudo. Pode começar. Então, como eu falei, eu sempre já comecei trabalhando desde a faculdade já com futebol, né? Eu fiz faculdade de jornalismo. E aí eu comecei, tipo, eu trabalhava com futsal.
eu tinha uma página de futsal, porque isso foi... Eu até busquei o futsal justamente por isso. No tempo, essas páginas de Instagram, futebol, notícia, não sei o que, tinha muito de futebol. Então, eu vi uma oportunidade que ninguém falava de futsal no tempo. Eu falei, vou fazer uma página de futsal, jornalística e tudo mais, vou começar a falar. E meio que bombou, tipo, porque tinha poucas páginas no Brasil. Eu comecei a falar de futsal, comecei a fazer coisa, conheci o Falcão, conheci uma galera, tipo, geral. Às vezes, jogadores vinham para mim falar que ia ser transferido, ou então me mandar alguma coisa para poder procurar um clube. Então, eu meio que fiz um nome ali. Eu não, mas essa minha página, o nome era Futsal Notícias no tempo. Eu fiz um nome com essa página no futsal, porque não tinha tanta coisa assim. E aí, eu acabei sendo contratado por uma empresa de agenciamento de futsal, né? Tipo, lá de São Paulo. E aí, o trabalhozinho que eu fazia de notícia ali nessa página, eu comecei a fazer o que eu faço hoje com os meus clientes. Fazia as redes sociais, mandava as artes, fazia os vídeos para os jogadores de futsal. O Falcão também, tipo, viralizou muito, porque o Falcão me pedia para fazer esses videozinhos, às vezes. E aí eu fazia, ele me marcava lá, então eu comecei a ganhar muito seguidor trabalhando no futsal. Inclusive, é isso que eu queria ser. Eu queria virar assessor de... Meu sonho, tipo, até o Yuri, que foi minha primeira referência, ele é fotógrafo hoje, Yuri Gomes, fotógrafo, assessor, trabalha, até mandar um abraço para ele. Então, eu queria ser que nem ele, assim, tipo, assessor dos caras, fazer foto e tal. Hoje ele trabalha com o Yuri que trabalha com o Falcão. Isso. Foi minha primeira referência, assim, tipo, como pessoa, assim, eu quero ser igual o Yuri, quero ser o assessor, quero fazer as fotos dos caras, quero acompanhar os caras no futsal, ou então de alguma empresa nesse sentido. E aí eu comecei a trabalhar com essa empresa de futsal. E aí foi que começou lá no Maranhão, eu vi a oportunidade de ir pro futebol, que eu comecei a enxergar que, pô, eu faço isso no futsal, com jogador de futsal. Ninguém aqui do Sampaio Correia, o Sampaio tá na Série C, brigando para subir, tem um Moto aqui na Série D, ninguém tem esse trabalho. E aí eu comecei a fazer esse trabalho com esses caras, né, com esses jogadores, e eles começaram a sair do Sampaio para outros clubes e acabaram continuando comigo. Tipo, ia para a Série B, ou então fui para a Série A, e eu continuei trabalhando, e aí foi o que me tornou o que eu sou hoje. Mas, tipo, eu sempre comecei trabalhando com esporte mesmo. Mas fiz estágio também na TV, até fiz reportagem, fiz produção de TV também, mas foi pouco tempo, era só porque eu tinha que cumprir o estágio da faculdade. Mas, maneiro. Então, eu já sempre quis estar, né, no meio esportivo. Eu sempre quis estar no meio porque, tipo, eu já fui centrado ali, ó. Tipo, eu já sabia que, se não fosse no futebol, eu já sabia que, pelo menos nesse segmento do futsal, eu seria, eu já trabalharia com alguma coisa do futsal. E aí eu migrei pro futebol justamente também pelo lado financeiro. Tipo, depois que eu comecei a enxergar melhor como empresa, como trabalho, eu acabei migrando pelo lado financeiro, que no futebol paga bem melhor que o futsal, né? E você, Rodrigo? Tipo, tem 6 anos, né? Mais ou menos fotografia, 6 para 7 anos. E aí, como é que foi isso para você antes, né, de começar na fotografia? Então, antes eu era designer gráfico, né? E sempre quis ser designer gráfico? Não, na verdade, quando eu era criança, eu queria sempre ser jogador de futebol, né? Eu não fui porque era meu empresário. O empresário era ruim. O empresário era ruim. Machucou o joelho. Aí ele não quis segurar a onda, né? Aí deu ruim. Mas eu tô fazendo meu DVD. Ontem eu já fiz uma parte aí. Pode fazer. Meu empresário, tudo fora. Meu empresário tá resolvendo isso. Tá igual o DVD do Cavani lá no... Continua falando aí. Tá vendo porque eu trabalho de fone? Eu que tenho que trabalhar de fone, mano. Cara, então, quando eu era mais novo, eu queria jogar bola e tal. Aí, só que eu jogava bem, mas também eu sabia que não era nenhum fenômeno. Aí eu tentei, né, tipo, jogar... Foi um ano, acho que depois do 11 de setembro, que teve lá nos Estados Unidos. Eu queria jogar bola nos Estados Unidos. Porque eu falei, cara, se eu não conseguir nada, tipo, aqui e tal, no ruim eu fiz faculdade nos Estados Unidos, né? Porque lá você faz faculdade para ir pro... Vai ter aquele negócio de draft e tal, enfim. Eu falei, cara, no ruim eu vou, né, estudar inglês e fazer uma faculdade aqui. Então, eu já estava com esse pensamento. Aí, tanto que na minha época tinha aquele negócio de carta, que ficava preso ao clube. Aí eu tinha até, me chamar, acho que no Vasco, no futsal e no Madureira Campo. Aí eu não fui, já para ir para fora. Aí só que meu visto foi negado 2 vezes. Aí eu falei, cara, não é para eu ir, não é para jogar. Aí ele já tinha passado dos 20, já estava profissional? Não, eu tava com 17. Uhum. Tava com 17. Aí eu falei, vou ficar aqui mesmo, vou estudar. Aí lá meio que não joguei. Só que aí eu sempre gostei dessa coisa de arte e tal, aí eu desenhava bem, gostava de mexer, às vezes, um programazinho, fazer alguma coisa no computador, desenhar no computador. Aí fui para a área do design, né? Eu nem sabia, o designer na época era muito novo. Eu nem conhecia o que era o designer gráfico direito. Aí me pesquisei. Geral, tu fazia geral, era o designer que tu já gostava da parte esportiva, assim, por exemplo? Não, então, eu estudei designer gráfico na faculdade, mas assim, o esporte, eu sempre fui apaixonado pelo esporte. Eu já pratiquei qualquer esporte que você possa imaginar. Desde motocross a rock, no gelo,
O futebol... Mas aí eu quero saber, praticou todos os esportes. Era bom em algum ou era ruim em tudo? Cara, vamos te falar. Tem que fazer todos, né? Pra ver se... Vou te falar, eu sempre me virei qualquer esporte, mas eu sempre me dei bem com esporte. Óbvio, não era nenhum fenômeno. Era regular, né? Então era o cara regular ali. Se você me botasse pra fazer qualquer coisa de esporte, eu me virava, de verdade mesmo. Óbvio, não era, porra, um fenômeno nenhum esporte, tá ligado? Mas eu sempre... Então, era regular ali, né? Era nota 6 em todos os esportes. Tinha parte motora boa, então eu consegui me virar. Sempre nota 6, ele sempre nota 6 mas na eu me virava, não quebrava. Tu quebrando futebol, porra, até hoje. Calma que essa daí a gente vai chegar aí. Né? Calma. É sempre nota 7 e 6 não, é sempre nota 7 não. Não, mas então, eu me virava, eu sempre gostei de esporte. Aí, eu sempre tive a vontade de trabalhar com esporte, mas naquela época eu não sabia como chegar, sei lá, como vou trabalhar num clube de futebol. Não sabia, não tinha ideia. Até como designer mesmo também, eu acho como designer, eu também sempre fui um cara nota 6 também, tá ligado? Eu nunca fui um designer excelente. Mas você queria, tipo assim, se especializar mais? Ou quando você tava no designer, tipo assim, cara, ainda não é isso? Então, eu fiz uma faculdade boa, aí eu trabalhei até na Rádio Mix, né? Aí, eu tava lá numa empresa legal, aí ganhava um monte de voucher, chegava convite de festa. Pra mim, naquela época, com 20 e poucos anos, tava bom pra caramba. Aí fiquei, tipo, meio que acomodado, sabe? Tinha lá, fiquei quase 8 anos lá na empresa. Aí fiquei meio que acomodado. Aí, quando eu saí de lá, aí eu fui pra Nova Friburgo. Que meu ex-chefe da rádio, o pai dele virou prefeito de Nova Friburgo. Ele me chamou pra trabalhar lá e foi lá que comecei a estudar fotografia. Entendeu? Foi meio que mais ou menos essa a minha história. Beleza. Então agora nós temos 2 fotógrafos esportivos hoje profissionais. E eu queria saber o seguinte, como é que vocês acreditam que seja a união entre os fotógrafos esportivos? Vocês, por exemplo, hoje trabalham em conjunto, né? Tipo, trabalham tanto individuais, mas também como uma dupla, né? E eu vejo que alguns profissionais trabalham assim, né? Trabalham tipo como dupla, como trio, ou tem uma produtora, ou também trabalham de forma individual. Então eu vejo assim bem mesclado. Mas e para vocês que estão sempre ali dentro das opções, ali dentro dos jogos e tal, como é que é para vocês? Vocês acham que a galera é unida ou tipo é mais cada um por si? Não que isso seja positivo ou negativo, é uma percepção, entendeu? Eu acho que tem de tudo, né, cara? Eu acho que o Lucas trabalhou na Praça de São Paulo, eu acho que ele fala que tem uma certa diferença, que a galera é um pouco mais unida do que a galera de lá de São Paulo. Tá começando a ficar igual, né? Tipo, o problema, agora... a gente é bem unido no geral, a gente tá sempre junto, até porque a gente tá 4 jogos na semana e tal, a gente tá sempre junto, então a gente é bem unido, mas o que mexe muito, às vezes, é a vaidade, né? A gente sempre fala, a vaidade entre os fotógrafos é gigante, então a gente... é amigo, tá ali junto e tal, mas sempre tem a vaidade de um outro, até nossa também, tipo, a gente vai trabalhando isso, mas a diferença é mais nesse sentido. Mas como eu falei, como ele falou, eu trabalhei em São Paulo, é bem mais disputado nesse sentido, por conta, tipo, tem muito mais fotógrafos, muito mais jogos, então, querendo ou não, lá a disputa é bem maior mesmo, não de discussão, mas, tipo, é bem mais acirrado o mercado, assim, do que no Rio, querendo ainda mais tranquilo, a gente se respeita um pouco mais, entendeu? Entendi. Aqui é um ou outro que, de repente, às vezes não... sei lá, ele foge um pouco ali da ética, faz uma fofoquinha ou outra que cria uma situação chata e tal, mas aí acaba que no final a gente sabe quem é e a gente meio que já sabe quem é. Às vezes até fala, cumprimenta o cara, mas a gente já sabe que aquele já cara... tá meio blindado já pra isso, né? Já sabe, porque o pessoal acaba se falando, cara. Não adianta, às vezes, você trabalhar de forma errada ou ser antiético de alguma coisa ou outra, que as coisas de uma hora ou outra vão aparecer, tá ligado? E eu acho que aqui a gente meio que se comunica mais, né? Tipo, eu até vejo, tipo, hoje eu não sou mais da nova geração, né? Mas eu vejo a nova geração, tipo o Betinho, então o moleque, tipo, ele já meio que pergunta, né, pra gente como é que funciona, como é que faz, e pergunta de valor. A gente, tipo, até antes eu não falava tanto, eu tinha um receio assim, mas hoje, tipo, já fala, eu cobro isso, cobro aquilo. Então, a gente meio que aqui no Rio, acho que a gente conversa mais nesse sentido. Então, por mais que ele não vá cobrar, tipo, o que eu cobro, mas pelo menos ele sabe a minha base ali. E eu acho que, como eu falei, em outros mercados às vezes não existe muito isso. Às vezes os caras ficam falando de um do preço do outro e tem muito esse negócio. Então, tipo, eu cobro isso, mas não vou falar pro outro, um cobra mais barato. Eu acho que aqui no Rio, essa diferença que eu enxergo é essa. A gente é mais de perguntar, de falar, de entender e deixar um pouco mais unificado ali
o mercado. Eu ia até perguntar isso, como é que vocês lidam com essa questão, né, das solicitações, vamos colocar assim, né, da galera, tanto da nova geração quanto da antiga geração. Por exemplo, eu perguntei para vocês ali, né, tava com algumas dúvidas no meu equipamento, perguntei para vocês me ajudaram ali, olharam e tal. Como é que vocês lidam com isso? Vocês lidam de boa? Ou às vezes é um pouco também maçante? Porque assim, a gente sabe também que às vezes tem gente que exagera um pouco também, né? Não é algo normal. Mas vocês lidam de boa com isso e tal? Cara, eu sempre procuro responder todo mundo, mano. Assim, todo mundo que me manda mensagem, eu tento responder, dou atenção, porque eu lembro que quando eu tava tentando, tipo assim, quando eu era essa pessoa que tava mandando mensagem pra alguém, e teve assim, acho que 90% das pessoas não me responderam. Era difícil, tá ligado? E tipo assim, hoje eu tô sento do lado dela no campo. Então assim, a gente não sabe o dia de amanhã, tá ligado? Tipo assim, pô, o Lucas chegou no Rio também, mesma coisa, pô, não conheci ele, assim, conheci no Instagram e tal. Pô, dei atenção, pô, troquei ideia, tipo assim, pô, precisar de ajuda, alguma coisa. E hoje a gente trabalha junto. Então, assim, você não sabe, assim, o dia de amanhã. Eu não trato bem também por causa disso, não. Eu trato bem porque minha mãe me ensinou a educar bem as pessoas, né? Tratar bem as pessoas. Só que é isso, cara. Você, pô, não posso, sei lá, destratar a pessoa, entendeu? Porque amanhã, às vezes, a pessoa tá te dando de repente do trabalho, tá te ajudando de uma outra forma. Entendeu? Porque ainda mais essa galera nova, cara. Eu tenho 41, a galera da tecnologia, meu irmão, tem que vai mudando. Estão ensinando pra gente. Daqui a pouco ela tá me ensinando. Então, assim, pô, por que eu vou negar alguma coisa? No nosso começo era muito mais difícil de ter esse acesso de saber até o que fazer. Tipo, até quando eu cheguei em São Paulo, eu saí de um mercado e fui pra outro que era maior, já fazia Série B e Série A. E, tipo, até pra eu perguntar, assim, tipo, de saber o valor que eu tinha que cobrar, eu não sabia, então não tinha com quem eu conversasse assim para entender. Então eu tinha que dar o meu valor comparado com a minha vivência e, tipo, não tinha uma base. E aí, se eu cobrasse tal valor, o pessoal ia falar de mim que eu tava cobrando barato. E, tipo, hoje... que me ajudou foi o Alexandre Neto, mano. E aí, hoje eu já tenho, tipo, eu já tento ser esse suporte, porque, tipo, hoje eu sei do valor do mercado, eu sei quanto que eu cobro, independente que vão falar ou não, mas querendo ou não, eu vou ajudar para até para um moleque não ter essa dificuldade que eu tinha lá. Ou então ele vai cobrar um valor com aquela necessidade dele. Às vezes ele não sabe que ele pode cobrar mais ou a menos, ou não sabe. Então, eu tento hoje ajudar porque eu não tive esse suporte também. Eu sempre conversava muito com o Alexandre Neto. Tipo assim, eu perguntava, Alexandre, quanto é que você vende foto pros caras? Tá? Quanto você cobra? Isso em que época, mais ou menos? Quando você começou? Foi quando eu comecei a fazer, de repente, o futebol profissional. Porque ele fazia Por exemplo, falando em uma média, assim, não quanto você cobra num pacote, mas vamos supor, um valor de uma foto, entre aspas, né? Exemplificando. Quanto era uma foto, uma média de uma foto, assim, há 6 anos atrás, quando você começou? Esse eu já não consigo falar, porque a gente nunca trabalha, assim, tipo de individual. Tem gente que trabalha. Então, mas eu não, eu digo assim, fazendo um comparativo, um paralelo, como se fosse o pacote, tá ligado? Tá. Assim, pra não ser antiético, vamos colocar assim, de vocês falarem quanto vocês cobram, mas... Não tem problema falar, não me incomodo, zero me incomodo com isso. Então, nessa época que comecei a falar com o Alexandre, eu acho que na época, sei lá, 6 anos atrás, ele cobrava, sei lá, 30, 40 na foto. Aí eu até falava pra ele, eu falei, Alexandre, eu não posso cobrar isso, tipo, na mesma foto, porque você, sei lá, na época ele tem uma 300mm e uma câmera X, muito melhor que a minha. E você tem, sei lá, 10, 15 anos de fotografia. Eu tenho sei lá, 2 anos e tenho um equipamento, muito inferior ao teu. Então, eu tenho investimento menor, experiência menor. Então, assim, eu sei que, sei lá, você está cobrando 30, 40, eu vou cobrar, tipo, 20, 30, entendeu? Eu não vou cobrar 5, mas eu vou estar ali também, estudando também, evoluindo o nível, né? Mas tem uma limitação de equipamento que não dá pra tu chegar, era também, que eu trocava ideia e me dava Alexandre, por que tu acha que eu cobrar isso? Não, eu acho que tá bom, tu trabalho tá maneiro, já pode, mesmo que o equipamento pode subir. Aí eu falei, não, beleza. Entendeu? Eu sempre trocava ideia com ele. Ele era o único cara que eu tinha essa abertura e ele, agradeço muito a ele. Que ele falava e tal. E hoje também, quando ele vem me perguntar, eu dou o preço, cara. Mas hoje, meio que o mercado mudou um pouco em relação ao que era antes. Hoje em dia... Cada jogador tem seu fotógrafo, então, tipo, meio que mudou um pouco esse sistema. Tipo, eu ia até te perguntar, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que tem muitas plataformas, né, que vendem, você vende a foto individual, mas eu acho que para o profissional, principalmente, eu acho que está muito voltado à indicação, talvez, e ao que o cara já vê de outros trabalhos, né? Sim. Então, acho que teve uma época, né, que o cara, tipo, acabava comprando, né, por link e tal, vou escolher a minha foto aqui, mas eu acho que hoje passa muito pela parte da confiança no trabalho, né, de outras pessoas, ele já fecha um pacote ali e já garante, isso me ajudou muito, isso, mas é isso que eu tento passar, tipo, pro pessoal que tá chegando agora e pro geral também. Tipo...
continuar com essa cultura, tipo, do jogador ter o seu fotógrafo, do jogador, tipo, confiar, não que seja em mim, no Rodrigo, mas em você. Tem muitos fotógrafos hoje que fazem a base e, tipo, continuar com ele já desde a base, implementar esse mercado de... Não bota no link, vende com ele, tipo, você vai ser o fotógrafo dele, você vai fazer na base o que o Rodrigo faz no profissional, para quando ele chegar no profissional, ele já entender isso eu aprendi muito em São Paulo, ele já entender o que ele tem que fazer, o que ele tem que pagar, ele vai aumentar porque agora ele tá no profissional, mas o sistema tem que ser o mesmo para poder, tipo... Às vezes acontece, pô, lá na base eu pegava uma foto de cada fotógrafo, aí chega agora eu vou ter que fechar isso, aí a gente meio que... a gente fala, agora é assim, agora, tipo, depois que ele chega no profissional que a gente tem que meio que mudar um pouco a mentalidade. Porque eu acho que na base também tem a questão, né, não necessariamente no sub-20, porque o cara já é praticamente um profissional, mas ali no sub-10, sub-12, 14, os pais mandam muito nisso, né, e eu acho que os pais, eles acabam querendo o que é sempre melhor só pra eles, né, então, tipo assim, não, eu prefiro... que você edite 300 fotos e eu escolha 2, tipo, porque é o que é melhor pra mim, é o que eu quero comprar. E aí tu bota, sei lá, R$20 numa foto, o cara ainda acha caro. Então, tipo assim, pra quem é o fotógrafo, e assim, hoje eu acho que o portfólio tá muito mais fácil através do Instagram. Então, quando você bota o seu portfólio no Instagram, é muito mais tranquilo você chegar e falar assim, esse aqui é o meu trabalho. Então, o cara já vai olhar e vai falar, cara, o trabalho dele é maneiro, então eu vou confiar e fechar um pacote com ele. Em vez de eu pagar 2 fotos, eu vou pagar... Tô dando exemplo, tá? Não tô falando... Vou pagar R$200 logo pra ele já faz a foto ali pra mim do meu filho e já garante. Então, assim, como é que é isso hoje no profissional? Mas ainda tem muito? Ou vocês acreditam que os fotógrafos têm que se unir um pouquinho mais ou já tá bem consolidado essa questão dos pacotes, cara, de fechar isso? Então, o Lucas, quando me falou isso, falou, Rodrigo, para de fazer link com marca d'água tua. Na época não tinha muito... Isso há quanto tempo, assim, que vocês começaram a ter essa ideia? Acho que uns 3 anos, né? 2, 3 anos. Ele falou, Rodrigo, para de mandar, porque você vai trabalhar mais. Vai trabalhar igual, Não, trabalhar muito mais, porque eu editava foto tu tem que editar tudo, né? Pô, e com marca d'água, às vezes eu tava, tipo, 1h da manhã, o cara mandava mensagem, pô, Coleta, tem foto minha aí? Aí eu ia, levantava da cama, editava, ele tinha que editar 80 aí fotos ficava esperando o cara responder, pra escolher 10. Eu respondi no dia seguinte. Entendeu? Então, pô, aí eu falei, pô, cara, vou começar a cortar esses caras e tal, vou ficar com os caras certinho. Assim, no começo é complicado, porque tu, fica com medo e tal, mas assim, cara, depois, assim, cara, a melhor coisa que eu fiz. O negócio é parar o medo, não ter o medo do atleta, né? Tipo... Entendeu? É muito melhor você editar 15 fotos e mandar lá, tipo, ele fechou um pacote de 10 fotos. Hoje o nosso menor pacote é esse, tipo, 10 fotos. O jogador que é o pacote mínimo no jogo, ele paga 10. É muito melhor você editar 15 fotos e mandar pra ele não escolher do que tu editar 80... tu escolhe. Então eu escolho. Então, você tem o cara já tem confiança em você a ponto de você, né, de saber que você vai escolher as melhores fotos, as fotos ideais para ele. Ele tem a confiança na gente, a gente meio que entende. A gente já sabe qual jogador gosta de tal foto desse estilo, nesse estilo, a gente já manda direcionado no que ele gosta. Pô, tem jogador que assim, confia tanto em mim, porque, tipo assim, eu tenho os 2 pacotes, foto de 10 ou a cobertura. E eu que escolho se eu vou mandar a foto do pacote de 10 ou cobertura. Não é nem ele, tipo assim, o Piton do Vasco, o Ganso do Fluminense. Eu que decido. Tipo, o jogo rendeu. Fez gol, deu. Aí eu mando cobertura. Aí, tipo, foi um jogo mais ou menos, não rendeu tanta foto, aí eu mando 10 fotos. Então, tipo assim, eu que decido. Aí depois chegar, tipo, acabou o mês e tal, falar, aí o Piton já paga até no dia seguinte, mas o Ganso, no final do mês, ele manda, quanto é que tá devendo? Aí acerta depois. Mas assim, eu que decido. Então os caras já pegaram tanta confiança que eu que escolho. Hoje, por exemplo, a gente poderia falar de valores, por exemplo, um pacote de 10 fotos é o mesmo valor, por exemplo. Lucas e Rodrigo, eles têm uma base média parecida com a dos outros profissionais, sim. Ou isso muda muito dentro dos profissionais? Eu acho que hoje tá bem nivelado no Brasil, né? Tipo, no geral, assim. Hoje a gente tá implementando um pacote junto, né? Tipo, que é bem mais caro, tipo... um de cada lado mas é uma realidade diferente. O jogador tem que entender, tem alguns jogadores que têm essa proposta, mas que ele tem que entender que é bem um negócio bem maior, né? Que ele tá pagando por 2 fotógrafos. Tipo, assim a gente faz em finais... A gente acaba se ajudando, assim, a gente sabe. Mas a base no Brasil tá bem parecida. Tem gente que cobra mais barato, mais caro, mas tá bem parecido. E hoje a base de a média é individual... R$500, então seria um pacote de 10 fotos. Cobertura dá uns 650, a gente tá cobrando 650, 700. Mas a média hoje, talvez, jogador ali que a gente ganha é 400. Agora, tirando valores. Satisfação do fotógrafo. Para vocês acham que a satisfação de vocês, a realização de vocês como fotógrafo, é fechar uma cobertura ou é fechar o mínimo possível?
Cara, vai ser Como realização, tá ligado? Depende. Já tiveram essa pergunta pra você? Direto, eu fico na dúvida, tipo... Porque hoje eu faço 2 pacotes também, né? Se tem jogador que quer pagar pouco, faz festa de 10. Porque jogador paga muito, paga 700 e tal. Aí de 10 tá 350, 400 reais. Depende do jogo, cara. Depende do jogo. Mas às vezes é bem melhor você ganhar ali 350, 400 reais e mandar só 10 fotinhas e terminar rapidão. Mas, tipo assim, dependendo do jogador, né? Determinado jogador, às vezes é maneirão. Aí não tipo tem assim, como, mas tem outros que não tem como. Por exemplo, como a gente fala, o Alex Telles. O Alex Telles não é impossível ter 10 fotos do Alex Telles, Léo tipo Pereira. Assim, sempre, né? Tipo, o Alex Telles, tipo assim, o pacote que ele fecha comigo todo jogo são 10 fotos. Só que, cara, é um cara assim, pô, que tá comigo, sei lá... Ele é muito vibrante e tal, tem muita ocasião de Léo Pereira também. Tipo, mandar só 10 fotos. E assim, ainda mais pela questão do equipamento, né? Você pega uma 300, uma 400mm, tem galera que tem, sei lá, 600, 150, 600 que seja, você tem um alcance grande. Então, muitas vezes não é só o campo, né? Tem um cara, por exemplo, teve a situação que a gente vai falar já, né? Do fotógrafo que, tipo, tá acompanhando ali o jogador, o Gabigol, o Neymar, né? Que a gente vai falar já. Mas, tipo assim, tem que ficar do lado do cara, né? Perto do cara. Então envolve muito mais coisas, né? Do que só 10 fotos do cara jogando, só 10 fotos com o cara com a bola no pé, né? Não, é muito difícil. Pô, o Alex Telles vibra muito, cara. Muito difícil mandar tipo, só 10 fotos. Não tem como, Muito difícil. E aí vocês preferem... Então, tipo assim... Mas assim, hoje, no geral, com que vocês trabalham? Pô, eu prefiro... pegar o jogo todo do cara e mandar o máximo possível para que o cara... A gente consegue trabalhar melhor e como a gente trabalha junto, também dividido, sempre vai ter foto dele de um lado, foto minha de outro, a gente vai juntar e, tipo, a satisfação é melhor de ter completo mesmo. Tanto financeiramente, né? Como também, tipo, a gente conta a história do cara, vai ter coisa antes e depois e tudo mais. Então, eu acho que a cobertura ainda assim é melhor. Tipo, do coaching a gente faz divididas. Tipo, do coaching são 20 fotos, né? Te manda... Só que às vezes, meu irmão, é difícil eu escolher 10 minhas dele, do coaching 10 dele. Ficar fudeu. É um cara que também tá sempre com a bola, né? Sempre tem muita jogada, né? E tal. E é difícil, ficar, ter que limpar, tem que tirar foto. E tem muita ocasião. Pô, não vou tirar foto, aí às vezes tu acaba mandando. Mas é bem melhor a cobertura, porque mesmo na cobertura a gente consegue... Cobertura tu não tem essa preocupação. Tudo. E mesmo na cobertura a gente consegue, por exemplo, acabar o jogo, mandar o que for o material mais rápido ali, o que for pra ele postar, e depois tu manda o resto. Então, eu acho que é cobertura mesmo. Eu falei 10, mas acho que é a melhor cobertura mesmo. Eu pensei agora. Porque foi o que o Rodrigo falou, acho que é a questão de tu contar e toda a experiência que o cara vive no jogo, né? Acaba contando melhor a história. E agora, qual é a experiência? Quais foram, talvez, né? As experiências mais difíceis de vocês? Depois a gente vai fazer a difícil mesmo. Tipo assim, pô, tive um equipamento que deu um problema, ou uma viagem que, pô, não funcionou da forma que eu queria. Uma experiência difícil. Acho que foi a logística do Mundial, mano. A logística do Mundial não foi fácil. Foi muito... Cara, eu fiz... Tu foi sozinho, Rodrigo, nessa viagem? Então, a parada do Mundial, o que aconteceu? Foram até 2 fotógrafos de São Paulo, só que assim, eles ficaram no início, né? Ficou meio que o mesmo roteiro praticamente. Palmeiras, Fluminense e Flamengo, né? Que eram os 2 primeiros jogos ali em Nova Jersey e Filadélfia, que são perto. Só que eu fiquei em Nova Jersey e eles ficaram em Filadélfia, então a gente ficou afastado. Então eu fiquei meio que sozinho. Então, pô, eu ia pro jogo sozinho, voltava sozinho. E, cara, quando eu fui pra Flórida, aí tinha que ver a posição de cada um, para onde cada time ia. Aí comprava passagem, via hospedagem, via se alugar carro. Então, essa parada de logística, assim, obrigado. Via essa parada, assim, de logística do Mundial, pra mim, assim, cara, foi bem punk, mano. E assim, mas você foi já com, por exemplo, com pacotes fechados, assim, os caras já queriam, ou, tipo, foi algo, pô, eu vou tentar, eu vou arriscar e vou na cara e na coragem? Não, foi o que eu te falei, eu comprei a passagem, sei lá, em janeiro, entendeu? Então, assim, eu falei, cara, tem 3 times do Rio, eu acho que vai dar bom. Aí eu falei com o Lucas também, falei, Lucas, falar com teus clientes, aí montei um projetinho, falei, pô, aí no projeto tava até... fechado já. Aí, tipo, mano, tipo assim... Fechado, mas de não boa, fecharam, aquele fechado de boa, tem gente que pagou teu. Eu ia perguntar, tá chegando essa pergunta. Mas é porque trabalhar com jogador também você tem que ter esse... te avisa e tal, ele sabe, beleza. O jogador é muito assim também. Lá em cima, cadê? No dia, ou então um dia antes. Tem muito assim, na final do Libertadores... Mas também enchi o saco dos caras. O único que me pagou antecipado para o Mundial foi o Ganso. Foi o único jogador. Sei lá, acho que eu fiz para 20 atletas. Entendeu? E, tipo assim, muitos eu também peguei no meio da competição. Acho que eu peguei 2 caras do Palmeiras.
Entendeu? Que foi assim, no meio da competição, eu fiz muito contato, peguei muito contato direto, isso foi muito bom. Mas a gente já vai com alguma certeza seminalmente, não vai receber na hora. A gente vai receber depois, mas a gente vai com uma certeza. Teve uns caras que eu achei que fosse fechar, eu fechei, mas aí apareceram outros. Mas sim, foi bem maneiro, só que você tava falando de perrengue. Cara, essa parada de logística, assim, eu fiz 3 estados em 3 dias, cara. Assim, eu fui pra Charlotte, eu cheguei de manhã e você Charlotte, já sabia essa logística? Não, ou então, lá que você conseguiu? Não, porque nas oitavas tu não sabia pra onde o time ia. Então tu tinha que esperar acabar a fase de grupo pra ver pra onde que o time ia, né? Então, assim, tu não sabia pra onde o Flamengo ia, o Fluminense ia, que ainda deu aquela misturada, porque o nego achou que o Flamengo fosse ficar, sei lá, acho que em segundo, né? Aí ficou em primeiro, aí foi pra outro. Então, assim, eu fui pra... Cara, eu ia pra Filadélfia, descia pra Flórida, ia pra e tudo Charlotte, de avião? Tudo de avião. Eu só ia de carro Orlando, Miami, porque são 3 horas, aí também fiz 4 dias assim. Orlando, Miami. E Nova Jersey e Filadélfia também. Nova Jersey. E sozinho ou você chegou lá, tipo, durante lá, vocês conseguiram pegar... Então, você conseguiu ficar com algum fotógrafo, pegar uma amizade? Teve dia que eu fiquei com o Galvão e com os Guaçabi, que são de São Paulo, que agora também, acho que foi alguns dias na Flórida, e teve um jogo também que a gente fez na Filadélfia, que foi do Palmeiras e Botafogo. Mas assim, ficava tipo... Tinha dia que eu tava na casa de amigo, tinha dia que eu tava em hotel, tinha dia que eu tava com eles num Airbnb. Então essa parada que... Bom cara, saber. Fala com eles. Ciúme. Aí tinha dia que meu irmão, tipo assim, cara... Onde eu vou dormir amanhã? Sabia essa história não. Sabia? Ah, pra ela tu contou, né? Aqui também, rapaziada, estamos tendo uma disputa, entendeu, de ciúmes entre Lucas. Lucas seria o quê? O amante? Então, não, não. Trabalho, filho. Aqui, nosso parceiro aqui, vai. Continua a tua história aí. Tá vendo aí? E a esposa, a 01, que está aqui nos bastidores com a gente. 01 sou eu, cheguei primeiro. Aí fala, termina da logística. Então, mas cara, foi isso. E cada dia você, tipo assim, tinha que ver tudo isso, né? Aí você esperava acabar o jogo. Tanto que, assim, eu perdi passagem, até passagem de volta eu perdi, né? Porque eu tinha comprado para um lugar, enfim... Já pra adiantar, né? Pra adiantar, pra pagar mais barato, acabou que eu perdi. Não acreditou no Mengão e no Flusão. Não, fala isso não. Fala isso não, que o homem já tava... O homem já tava com o pacote fechado, fala isso não. Comprei em janeiro, não sabia se conseguiu... Mas a gente, tipo, voltando à pergunta, a gente já vai nesses jogos assim, tipo Mundial, Seleção, que ele vai, Libertadores, final, então jogo fora, Copa do Brasil importante, a gente já vai com pacotes fechados maiores do que em casa, que a gente já tem os custos de viagem, hotel, passagem. Então a gente já vai, tipo, só que não tem, tipo, a gente não trabalha com essa questão de contrato, algum outro paga 50%, 50%, então paga logo adiantado. No Libertadores também foi assim, na Botafogo e o Atlético Mineiro. Alguns pagavam, uns 2 ou 3 pagaram adiantado, outros pagaram só depois de um tempão, mas a gente já Mas a maioria é de boca. Tipo assim, todos são de boca, não, tipo, todos são de boca. Te manda o PDF falando, vai ter hospedagem, vai ter hotel, vou pra Argentina, vai ter isso. Mas é tudo meio ali, a gente já vai na cabeça que vai fazer o atleta e tudo mais. É como eu falei, alguns pagam adiantado, quanto é que é? Já paga logo, outros não. Mas tipo, já tem essa margem de saber quem que vai fazer, quanto que vai gastar, tirar do nosso bolso para depois recuperar, tipo, tirar quando ele for pagar. Então a gente vai levando os atletas muito nesse sentido também. E esse é o lado bom de te trabalhar com vários, né? De ter o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense, porque meio que dá uma rotatividade. Foi bom no Mundial, porque tinha os 3 e dá uma rotatividade, né? Tipo, num mês eu recebo 10 jogos de um jogador do Flamengo, no outro eu recebo 10 jogos do jogador do Vasco, outros pagam ali acabando o jogo, então a gente consegue ter... Eu e o Rodrigo, né? No caso, nossa forma de trabalho. Hoje a gente consegue ter essa rotatividade de cliente e consegue trabalhar dessa forma. Ah, legal. E a sua experiência? Uma experiência muito difícil, assim, pra você no meio da fotografia? Cara, difícil mesmo. Tipo, é sempre essa questão de credenciamento, né? Quando eu cheguei no Rio, pra tirar a foca aqui do Rio é bem complicado. A gente sabe da dificuldade, tipo... Então, eu já tinha a foca em São Paulo, só que eu não podia fazer jogos aqui no Rio. Então, eu já tinha alguns jogadores que eu fazia quando ia pra São Paulo, alguns jogadores que eu já trabalhava... quando eu cheguei no Rio, eu já tava, tipo, tô indo pro Rio, vou precisar de você, eu vim no escuro, né? Eu veio trabalhar no Vasco, né? Minha esposa. Então, eu vi, tipo, tudo que eu tinha construído em São Paulo, trabalhando ali na Série B, com alguns jogadores na Série A ali, fazendo alguns jogos só, eu tinha que, tipo, largar tudo para começar do zero aqui no Rio com alguns clientes. Então, eu fui avisando para uns 2 ou 3 que eu já tive, acho que eram 3. Acho que era o Léo Pereira, aqui no Rio, que foi o Léo Pereira, o Jair no Vasco,
que eu já conhecia também, já fazia alguns trabalhos com ele. O Léo Pereira também já conhecia. O Michael fazia no Santos. Eu comecei a ter essa sorte dos jogadores virem, né? O Michael fazia no Santos. E aí, de que eu não conhecia foi o Guga, assim, o Guga do Fluminense. Foi o jogador que eu mandei mensagem, expliquei, tô indo. Ele falou, não, fechado e tal. Ele até me pagou 10 jogos adiantados em janeiro. Eu falei, cara, foi a primeira vez que eu recebi adiantado, assim. Eu mandei, ele mandou 10 jogos adiantados e eu comecei a fazer. Então, a primeira dificuldade foi essa. Eu fechei com os caras falando que eu vinha. Comecei a fechar ali em janeiro, o Carioca começava em fevereiro, e eu não tinha o credenciamento para... Eu achava que seria igual de São Paulo, né? Mais fácil e tal, que tem mais burocrático, e foi demorando, e eu acho que ainda perdi o primeiro jogo, então esse processo de tirar a FOC do Rio foi mais o perrengue, assim, que eu achei que eu não ia conseguir fazer o Carioca, que eu achei que ia, tipo, perder... Isso foi qual ano? 2022, eu acho, né? Chegou. E eu achei que eu não ia fazer, o Carioca, eu ia perder todo o começo do ano, eu só trabalhava com aquilo, ia começar só no Brasileiro, na Copa do Brasil. Então, o perrengue foi esse, assim, de não ter luz, assim, o que eu vou fazer e tal. Foi nesse sentido, assim, no meu trabalho na fotografia. E, de trabalho foi a final da Libertadores, a primeira, né, do Fluminense e Boca, que aí eu tinha um monte de cliente importante, nesse eu tava nervoso mesmo, com medo, assim, de fazer. A gente até conversava com o Rodrigo já, cara, não vai dar e tal. A gente fechou com muitos jogadores, e falou, não vai dar, não sei o que. Eu cheguei 10 horas da manhã, mano. Aí, muitos jogadores, qual é essa quantidade? Muitos jogadores? Tinha uma galera, filho. A gente fechou com assessoria de atleta. 10, 12, mais de 10. E aí, tem o risco, né, de às vezes não conseguir pegar todas as essa jogadas. Essa não era nem jogada, os momentos importantes, então, né? mas o negócio, assim, da jogada, às vezes é até o de menos, entendeu? É o pós, é os momentos. Entendi. Campeão, meu irmão, tem que ter foto com a medalha, troféu, com a família de todo mundo. E aí, se, essa é a mais importante. Você tem um compromisso com o atleta e, você tá fazendo um ali, vai que tinha um momento que o cara tá com a esposa dele grávida, beijando ela com o troféu e tu não tem. Aí, eu fiquei desesperado nesse dia por conta disso, aí já fiquei, preocupado. Eu cliquei pra caramba e fui sair de lá, era de 3 da manhã. Eu cheguei 10 horas da manhã, a gente saiu lá. Num jogo desse, por exemplo, vamos fazer no tradicional aqui, um jogo tradicional ali, sei lá, Vasco e... Vocês vão pegar ali 5 atletas. Quantas fotos, quantos cliques, assim, mais ou menos, da câmera? Eu clico por jogo. Pouco, mano. Eu uso o modo eletrônico, ele já usa... depende do jogo, né? Mas no jogo do Vasco, eu tenho, a média é umas 600 fotos. 600. A minha média é 1.000 e pouco, mais ou menos, por jogo. 2.000. O jogo normal. Vocês pegando... A média, o percentual de acerto dele é menor, né, Eu tenho que clicar mais pra acertar, mas também quando eu acerto, filho... Já era. Não, mas legal. E agora eu quero saber o seguinte, momento difícil foi, mas eu quero saber aquela resenha agora, o perrengue engraçado, Não, peraí. O que houve, cara? Nada. Se eu tirar o meu bucket, eu tiro o teu boné? Depende, porque eu tô no processo aí de... Hoje não. Pô, outro dia ele chegou no campo, cara, essa foi foda. Chegou no campo, passou no nuguete no cabelo, com graxa, pô. Passou a graxa no cabelo. Podem zoar agora, podem zoar que em breve... Não vai ter mais isso daqui. Não vai ter. Calma. Aí chegou escurinho, mano. Então o investimento agora não vai ser em lente. Não, vai ser... Aí eu falei, se chover, fodeu, né? Corre aqui, cara. Foi Topic? Não sei, não. Aí eu tava gravando assim, fingindo que tava filmando o campo, né? Fazendo aqueles storyzinhos que tu chegando, avisando que chegou no estádio e tal. Aí eu filmando, eu fui... Vou tirar a... Ficou bolado na hora? Não, eu tô de boa. Eu sou bonito, pô. Não tô preocupado com o quê? Mas, assim, teve algum perrengue, assim, que eu digo... Por exemplo, a gente sabe da dificuldade, né? Eu vou até perguntar isso pra vocês em questão de credenciamento e tal, né? Mas, por exemplo, teve algum perrengue? Por exemplo, eu fui num dia num estádio e acessei o lugar errado, não consegui passar por aquele lugar ali, errei o lugar, alguma coisa, algum perrengue, assim, que vocês já passaram? A gente não conhece, a gente chega bem antes, né, cara? Sei lá... Eu faço esses jogos de data FIFA assim. Às vezes a gente não sei onde é que é. Se ajudar então, também. Sai bem antes, a gente às vezes tem informação, onde é que é o portão, qual é a rua. Cara, a parada da FIFA lá era, em termos assim, tinha algumas paradas que era muito organizada. Tipo assim, tu recebia um PDF e falava qual era o nome da rua, a localização
Sabe aquela localização com... Como é que fala? Que é cheio de número? Até esqueci o nome. De mapa mesmo, né? Tipo assim, a localização, assim, né? exatamente, a localização certinha de onde era a parada do credenciamento. Então tu botava lá... Eu vi que tu também postou uma vez uma história, acho que escolhendo a cadeira, não foi? Também, mesma coisa. Tipo assim, por exemplo, no final da Libertadores contra o Boca, eu cheguei 10 horas da manhã pra pegar meu lugar. Eu fui o 10º, ou seja, o nego chegou antes de mim. Afinal era 5 horas da tarde. Caraca. Entendeu? Agora, tipo assim, no Mundial de Clubes, tu recebia, sei lá, um aviso, tua prioridade é A. Aí eu entrava... Aí abria 10 horas da manhã do dia anterior. Né? Pode escolher teu lugar. Prioridade B abria então 11. não é. Então você escolhia antes, né? Tipo, do dia seguinte, o jogo do dia seguinte. 24 horas antes tu abria, tipo assim. Aí tu recebia lá, ó, você foi aprovado pro jogo, tal. Você pedia 3 tipos de credenciamento. Que você podia fazer a chegada dos jogadores do ônibus, aí somente tinha aprovação, aí estacionamento e do jogo. Às vezes tu recebia... Isso era diferentes? Você pedia 3 solicitações no mesmo parada. Aí, tipo, aqui a gente pede só do jogo e manda um e-mail pro estacionamento. Também são 2 paradas diferentes. Aí lá ainda tinha essa chegada do ônibus. E ainda tinha da tribuna. Ou você pede da tribuna, foto da tribuna, ou foto do campo. Aí é um ou outro. Aí você ainda podia pedir estacionamento e pedia a foto que tinha arrival, que é a chegada dos ônibus. Então, pô, o jogo, sei lá, do Messi, dificilmente tu era aprovado. Entendeu? Agora, o jogo do Flamengo, o Fluminense conseguiu ser aprovado em maioria. Aí, beleza. Quando era, sei lá, foi Palmeiras e Inter Miami, mas que eu não fui aprovado. Entendeu? Porque do Messi é muita gente, Messi, né? muita gente, muito pedido. Aí, beleza. Aí tu pedia, era aprovado. Aí no dia anterior, tua prioridade é A, 10 horas da manhã abria. Tua prioridade é B, 11 horas da manhã abria. Aí tu chegava lá, abria, meu irmão entrou na fila e fica lá. Pô, a hora que tu entrou no negócio, né? Fica lá, teu lugar na fila geralmente, posição 5. Mundial e Libertadores é assim. Aí tipo, ficava contando, tu viu o tempo assim e tal, não sei o que lá. Só que no final do Libertadores não foi assim, pô. Eu cheguei 10 horas da manhã. Mas tem já lá com a agência e tudo mais, a gente chega mais cedo, mas tipo, já tem essa meio pré-ordem de quem vai escolher o lugar primeiro. Não, pô. Mas na Libertadores, por exemplo, também funciona assim? Você escolhe o ponto que você tem que ficar e você tem que ficar ali. Final, mas mas é a ordem de chegada. Tipo assim, de repente é um ou outro, assim. Aí de clube já tem um lugar dele e tal. Às vezes, sei lá, da Get, às vezes tem a parada dele lá, sabe? Mas dependendo da agência tem Mas no do Mundial era todos os jogos que você foi, tinha que escolher o lugar e você tinha que ficar naquele lugar ali, né? Não, eu escolhi o meu lugar. Mas aí você trocava, né? Você consegue trocar, tipo, alguém e tal. Na Libertadores é a mesma Não, eu digo coisa. assim, previamente você escolhe, assim... Não é teu. Entendi. Mas, tipo assim, se você não quiser trocar... Inclusive eu vi, uns 2 ou 3 jogos eu vi, você aparecia assim, tipo, lateral, teve um lá lateral que você tava achando a pontinha assim. Mas em relação a achar estádio, isso é uma coisa que os fotógrafos sempre se ajudam, né? Por exemplo, vem algum fotógrafo de fora, ele já avisa, pô, tô chegando no Rio... essa semana a gente já meio que conversa e já precisa de banco, tem aquele banquinho, então ele sempre vai para nossa casa, vai de carro com a gente pro estádio para não ter esse perrengue. Então, querendo ou não, hoje a gente faz isso, mas então até quando a gente vai viajar, a gente já conversa com os outros fotógrafos para ver, ele já explica, faz isso, faz aquilo, mas por isso que a gente não pega perrengue por conta disso, que a gente sempre conversa antes. E aí, mantendo ainda aqui pra gente fechar essa parte dos perrengues, da experiência difícil, a gente entrou, deu uma leve pincelada, mas eu quero saber o seguinte, cara, no futebol 7, né, que é o que eu hoje mais trabalho, assim, mais vivo, assim, até pela questão jornalística também, tem uma desvalorização muito grande em questão de fotografia e filmagem, né? Como é que é isso com relação ao futebol? É muito difícil os caras entenderem, tipo assim, é mais para os caras que vocês já estão acostumados, e tem muito caloteiro no futebol profissional? Poderia ser usada essa pergunta? Poderia ser usada dessa forma? Eu falo 7-1. Eu falo, o cara é 7. Tem alguns que para pagarem... demora. E tem um aí que foi para fora que eu acho que eu não vou receber, não. Que eu já cobrei, tá me devendo há mais de um ano. Foi para fora, pode pagar em dólar. Ganhando em euro. Às vezes vai na seleçãozinha ali. Mas acho que eu não vou receber, mas o Pix nada ainda. O Pix nada. Já mandei mensagem. Pacotinho de 10 fotos? Cara, coberturazinha, não importa, né? Mas fechou o pacote. A foto dele ali. mudou, mas a foto de perfil dele antes dele trocar de time era minha. Agora mudou de time, né? Agora não deve ser mais, não. Mudou de time, não é mais, não. Mas assim, por exemplo, vamos supor, um cara desse, assim, como é que ele age? Vamos supor, a gente jogou quarta, aí ele ainda tá ali pra fazer o Pix. Aí tem jogo domingo.
Aí no domingo ele pede foto ou ele manda o Então, Pix? é por isso que eu tô falando. Não tem muito caso de calote por conta disso, porque o jogador sempre vai precisar da gente, né? Às vezes acontece, tipo, do cara sair do time, tu esquece. É isso que eu Não, mas você acha que ele não deve só pra mim, não, filho. Esse aí é porque ele deve muita gente mesmo. Esse aí ele pede, não sei o quê, esse é o jogador. Esse aí já é dele já. Ixi. Mas, no geral, nos nossos clientes, assim, não tem aí como. posta aquelas fotinhas de leão com frasezinha bonita de Deus. Caraca, foda, meu Deus do céu. Não tem como muito ter essa questão do calote por conta disso, porque o jogador sempre vai precisar. Tem a demora pra pagar, né? Tipo, a gente acumula vários jogos, o cara paga. Normalmente, tipo assim, às vezes a gente deixa assim, deixa começar a acumular até melhor, 2, 3 jogos. Porque o jogador Sim. também não vai querer ficar fazendo Pix todo jogo, tipo, ele não é muito. Tipo, tem alguns também que se esquecem, né? Também, né? Tipo assim, vai na correria ali, né? Às vezes foi até, de repente foi uma derrota, a gente não quer. A gente tem esse momento, esse feeling de não cobrar. Até pro cara não vou dar uma segurada, dar uma parada, não vou nem cobrar ele nesse período que deve estar foda, então deixa pra cobrar depois. Cara, isso é uma parada interessante. Por exemplo, até pela questão do meu podcast aqui, eu tenho contato com alguns jogadores e tal, mas o futebol, ele passa muito por isso, né? Fase. Então, assim, muitos jogadores aceitaram vir gravar aqui comigo, mas tem que esperar a fase boa do clube ou dele chegar para que ele possa, né? Não que ele esteja numa fase ruim, mas tipo assim... a fase do clube. Tá ligado? Do clube então, do atleta, como né? é que é isso, questão da fotografia? Por exemplo, o cara tá numa fase complicada ali no clube. Vamos dar um exemplo aqui, situação do Vasco, né? Que é uma situação delicada. Mas ainda assim, os caras querem fazer a parte mídia deles e tal, ou vocês vão, às vezes, meio que... Como vocês mesmo falaram, né? Tem que ter aconteceu aquela situação. Caso comigo, né? De um atleta, foi ano passado, retrasado, não lembro agora. Que ele, quando tava, tipo assim, uma sequência de derrota, ele meio que ele parou. Falou, pô, vamos dar uma segurada no trabalho. Aí só voltou no ano seguinte. Aí, pô, e aconteceu de novo de ter uma sequênciazinha, até falei com ele, falei, esses jogos aí tu não deixa quieto e tal. Quando voltar a fase boa. Ele não tinha fechado, tipo assim, antes. Tu já tava indo já com aquela expectativa, mas aí... Não, então... Como é que isso é pra vocês também, né? Acho que foi, sei lá, 2024. Teve uma sequência ruim, aí ele parou. Até o final do ano. Não fez mais. Aí 2025 voltou. Aí 2025 agora teve uma sequência ruim, aí eu fui e não cobrei, pô. Pra não perder durante o ano. Tu mandou pra ele algumas coisas e tal. Deixa quieto e tal, tudo certo. E fez isso até com de um outro clube. Entendeu? Exatamente para não... Falei, cara, até para também manter a fidelização, talvez. Eu prefiro perder 2, 3 jogos do cara, ali daquele valor, do que perder o cara do resto do ano, pô. Entendi. Que foi o que aconteceu comigo no 2024. Entendeu? No meu caso é mais de cobrança mesmo. Por exemplo, o time tá na fase ruim, tipo... Eu já mando ali, né, eu nem falo tanto, não converso e tal, mas eu também, tipo, se a fase ruim durar 2 meses, eu também nem vou cobrar, tipo, não vou falar, tem como pagar. Não, tipo, eu espero ter uma vitóriazinha, e graças a Deus que, tipo, os times do Rio estão numa fase boa, né, tipo, no geral, então a gente não tá passando muito por esse problema, mas quando tem, a gente sempre dá uma segurada, tipo, nesse sentido, de não cobrar. Hoje a gente pode, como a gente falou, da rotatividade de clientes. Os fotógrafos talvez não possam fazer a mesma coisa, porque, tipo, depende daquele jogador para pagar, então tem que encher o saco para cobrar, porque é só aquela renda. Então a gente meio que dá uma segurada na cobrança, assim, te manda. Então é um jogador que fecha a cobertura todo jogo, tá uma sequência de 3 jogos aí perdendo, manda 10 fotos ali, só para também contar a história dele. Porque a gente tá contando, como a gente falou, a gente tá contando a história dele, a gente não vai parar de contar independente do resultado. Tipo, o Vasco jogou domingo, podia perder para o Atlético Mineiro, mas foi o Dia dos Pais. Todos os jogadores estavam entrando ali com filho, então querendo ou não, a esposa... Eles iriam querer registrar aquele momento e ter o registro, né? A esposa vai querer a foto do Tietê com o filho, ele até postou. No jogo passado teve bandeirão com foto do monte de todo. Então tem que ter esse momento. O Vasco não ganhou, foi 1-1, mas a gente contou a história do jogo do Tietê com o filho dele, do Coutinho com o filho dele, então a gente tá ali para contar a história. Então a gente tem que... Então, aconteceu até uma situação comigo hoje. O Léo Jardim me mandou mensagem hoje. E é tipo assim, o Vasco, depois, quando voltou, né, os jogos do Mundial, o Vasco não fez alguns jogos bons, né? Tava um empate, derrota e tal. Aí eu falei, pô, e o Léo Jardim falou, pô, cara, no final do mês tu chega e me avisa. Eu falei, pô, tem que estar esse mês e tal, sempre todo final do mês. E aí passou esse agora a virada do mês, eu não mandei, porque, né? Falei, vou esperar um jogozinho bom e tal. Aí teve o CSA, fui e mandei. Ele falou, Rodrigo, me manda sempre, meu irmão, acabou o mês. Ele me mandou hoje, pô, acabou o mês, já pode me mandar e tal, não sei o que lá. Ele mesmo falou, entendeu? Essa fase então, foi super honesto, assim, né, com isso. Ele falou, né? Ele falou, cara, não deixa de me mandar. Independente, ele falou, não deixa de me mandar. Eu falei, beleza. Aí vai de cada jogador. Mas isso que eu falo, a fase de futebol, o ruim de trabalhar com futebol é essa questão de fase. No clube era a mesma coisa.
É umas coisas que eu, tipo, no clube a gente trabalhava, tinha que trabalhar por conta dos patrocinadores, só que não pode postar porque o momento tá ruim, a gente tem que ir pro treino e fazer foto e fazer conteúdo. Então a fase ruim do clube tipo, no futebol é ruim por isso, nesse sentido. A gente trabalha e, tipo, pô, e às vezes a gente faz umas fotos maneironas, assim, por mais que às vezes tenha sido um jogo, sei lá, de derrota, às vezes, sei lá, pô, tu faz uma foto, meu irmão, maneiríssima, fala, cara, o cara não vai usar essa foto, foi uma derrota. Assim, isso acontece, né? Pô, direto, mano. Cara, agora eu quero saber o seguinte, com relação a... Tô vendo aqui, tem 2 caras que estão vestidos de uma forma um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais neutro e tal, né? E o outro um pouquinho mais elaborado. Então eu quero saber o seguinte, como é que é a moda dos fotógrafos? Tu mandou falar isso aí, né? Não, pior que não. Já que não foi. Ele deve ter visto esse não. Tu foi de açougueiro. Não, eu sou diferente, mano. Eu quero saber o seguinte, no geral, os jogadores chegam sempre na beca, pô, estilosinho, pá, com a roupinha maneira, uma roupinha de marca, uma roupinha de grife, pá. Como é que é pro fotógrafo? O fotógrafo tá só preocupado com o equipamento dele, ou o fotógrafo tem que lançar um estilinho diferenciado também? E como é que é a galera, no geral, nos dias de jogo? Cara, então... Ele que tem que falar, ô Lucas? Eu vou deixar ele falar, depois eu falo. Fala. Não, vamos falar. Então, eu vou no básico. Ele vai igual sempre. Não, vou preto. Mesma camisa, mesma calça, mesmo tênis sempre. Ele muda só o tênis. Não, então. Roupa mesmo. Cara, o colete é laranja. Aquele laranja é horroroso. Então, assim, não dá pra tu inventar muito. Não dá pra tu botar a camisa verde, igual tu já foi todo de verde. De amarelo. Cara, de amarelo. Isso aí eu parei. Eu quebrava. Mas também assim, porra, né? Cansei de cornetar. Essa roupa já até jogou fora, parecia um pintinho amarelinho. Eu gostava de combinar verde, amarelo. Abacate. Aí era verde com verde, só que tom diferente. Uma coisa horrorosa. Aí esses dias ele foi de Pai de Santo, açougueiro, não sei, foi todo de branco. Só que eu falei, cara, eu vi a história. Porra, mano, eu falei, que porra Mas muitas das coisas eu mano? faço pra zoar mesmo, eu fico falando. Nesse dia eu me arrependi. Aí eu pergunto pra Milena, ela pega e fala, então, não, tá bom. Você, olha só. Ela tá querendo me olhe feio, filho. Ela quer que... Não. Quem arruma ele é a Milena. Não mais, não tô Ela ouvindo. pega a roupa, igual criança, e deixa em cima da cama. Aí ele vai, pega e... Mas isso tá sendo bom ou tá sendo ruim, Rodrigo? Depende. Mas acho que eu não sei se ela fez de sacanagem. Nesse dia acho que ela fez, né? Nesse dia eu fiquei puto. Eu falei, pô, Milena, já tô me zoando aqui, pô. Tá vendo aí, ó. Aí ela, não, mas tá lindo. Eu falei, mas aqui, eu mesmo arrumei aqui, eu tô bem hoje. Hoje tá bem vestido, hoje tá bem. Mas enfim, a gente tem essa preocupação justamente por conta da zoeira. Tem uns fotógrafos lá que quer ser Gabigol, né, Diego? O Portix também dá umas inventadas, um negócio que... Então ele tem essa cobrança de um cobrar o outro com relação a roupa. Mas a maioria é mais padrão, mais simples, assim, vamos colocar assim. Mas tem uns que dão uma quebrada ali. É normal, o que quebra? Lucas. Eu não quebro não, filho. Chico, não quebro mais. Eu sou diferente, eu tô diferente. Pô, Chego esses dias foi daquele, todo listrado preto e branco. Tem uns caras que, tipo, querem igual jogador, e bota aqueles negócios e tal, aí já não... O Betinho às vezes vai de fone também. As roupas do Betinho, do Beto Júnior. O Beto Júnior compra na aquele maluco também que faz vídeo no Instagram. Ele foi comentando a roupa dos jogadores que chegam no estádio, tinha que fazer do fotógrafo lá. O Betinho compra 5 mil de roupa na Lacoste. Uma pior que a outra. Horrível, jacaré desse tamanho. Aí o boné rasgado aqui, caro pra caramba. Os jogadores já acham mais, porque ele vive muito com os jogadores da base. Ele anda com os caras do Fluminense e tal, aí ele usa essas roupas aí, mas é horrível. Caro, mas horrível. Cara, agora saindo um pouquinho da resenha, eu quero saber o seguinte... Recentemente, agora, a gente teve uma situação do Yuri, né? Tipo, do fotógrafo Yuri que foi retirado, né, do estádio. Eu não sei ao certo 100%, mas acredito que vocês saibam. Mas, basicamente, né, foi retirado do estádio por... o Neymar esbarrou nele, né? Mas pelo que foi considerado, ele esbarrou no Neymar, talvez. Ou ele estaria numa posição que não era para estar. Então, eu queria saber de vocês também sobre essa dificuldade, né? O Pedro Vale postou um vídeo sobre a dificuldade de se comunicar, né? Que não foi conduzido da melhor forma, que poderia ter... Acho que não deixou nem ele pegar os equipamentos dele, né? Já foi retirado e tal. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho brevemente, assim, sobre essa situação, sem comprometer o trabalho tanto de vocês quanto do... Não, acho que não tem problema nenhum falar sobre isso, cara. Eu conheço o Yuri, cara. Eu acho que, o Yuri, assim, pra mim é sei lá, deve estar entre os 5 melhores fotógrafos do Brasil, irmão, que é bizarro, o trabalho dele é bom demais. E eu tenho certeza que se ele não pudesse estar ali, ele não estaria ali, entendeu? Então, assim, eu acho que se ele estava ali é porque ele poderia estar ali. E o Gabigol é cliente dele. Então, assim, o Neymar o Gabigol namorou com a irmã do Neymar, né? Então, assim... Ele tinha que registrar aquele momento. Ele tinha que registrar aquele abraço, entendeu? Ele não podia, tipo assim...
Com certeza o Gabigol chega e fala, pô, tu fez a foto minha com o Neymar? E ele Isso não, é óbvio que ele ia e ele não, perguntar, não então bolou tinha que fazer, nada não fez nada de errado pra tirar aquela foto. Ah, só Não. porque ele tinha que fazer foto do Gabigol, eu vou fazer o que for pra fazer. Não, ele tava ali onde ele tava, poderia ficar antes do Ele jogo. tava até ainda. com as costas, o Neymar tava pegando na frente do Gabigol. Só É, que- e o Neymar, inclusive, quando esbarra no vídeo, Pede né? Quando desculpa, esbarra, pô. pede desculpa Só pra que ele. claramente. são coisas que acontecem, tipo, até como eu falei, é um pouco polêmico de falar, que pode ser que gere órgãos que administram a gente e tal, mas, tipo, não tem, tipo, um tanto critério em relação a esse tipo de coisa, né? Tem muita gente que pode fazer tudo e a gente, tipo, é meio que o patinho feio, ele pode, não pode, tem lugar que deixa, tem lugar que não deixa, e tem uma coisa em torno, assim, tipo, desses jogos maiores, sempre quando é jogo bem maior, ou um jogo que o Neymar tem, ou então um jogo de final de não sei o quê, sempre tem alguém que quer mostrar serviço, quer fazer, e acaba prejudicando muito a gente nesse sentido. Às vezes são coisas que durante o ano todo a gente pode fazer, a gente sabe que pode fazer, todo mundo deixa em um jogo muito importante, hoje não pode não. Hoje não pode porque aí não tem critério, só fala, não vai poder fazer isso. Porque geralmente esses eu jogos acho que se grandes que fosse- envolvem Neymar, envolvem Gabigol, envolve Se tipo fosse jogo... outro jogador esbarrando no Yuri ia dar ou nada. na gente e tal, cara, eu acho que não ia ter essa, né, pô, pegar o Yuri pelo braço, o moleque não pôde nem pegar os equipamentos dele, cara, eu não saio do estádio sem meu equipamento. O cara, não sei o que ele ia fazer, mas eu não ia sair dali do campo sem meu equipamento. É porque, assim, no caso, eu acredito que a rapaziada, o pessoal conhecia ele. Mas se fosse o contrário, se não conhecesse, aí ele ia deixar o equipamento dele lá dentro, tipo assim, todas as coisas dele, tipo assim, Não, o MacBook ninguém me dele tava conhece, provavelmente aí, tava tipo, lá, tava pô. tudo lá. E muitas vezes a gente deixa, E né? ele Tipo, tinha na uma confiança, sorte de deixa do lado, aberto, Não, né? Ele tinha Tipo, sorte de ter o Pedro também, né? Que o Pedro sabe o que Trabalha com ele, aconteceu eles e, trabalham tipo... junto, é o Yuri e o Pedro, né? Então, sabe o que aconteceu, foi atrás, deve ter mais. Aí é complicado. Mas eu acho que também que se fosse aqui no Rio, como a gente falou, essa questão da união, de como é, eu acho que se fosse aqui no Rio, eu acho que alguém ia comprar briga, eu acho que a gente ia procurar outros órgãos. Eu não sei se foi o segurança que tirou ele, não foi? acho que foi Foi o o delegado segurança, que eu acho. determinou, Eu acho que aí eu acho que o segurança eu só acho fez, que- eu acho fez a que- parte dele e falou, irmão, tu vai ter que sair assim e Mas acabou. eu acho que tipo se fosse isso, aqui, né? não sei, tipo, acho que se fosse aqui no Rio, eu acho que, por mais que nem todo mundo é muito amigo assim, mas eu acho que um compraria a briga do outro, a gente ia falar com alguém Cara, não da sei não, porque comunicação. teve um dia que eu tomei a dura lá do cara da CBF, Mas- tá de fofoca, mas eu negócio- não sei nem o que Mas que é, era, negócio, o cara eu veio me acho dar a mais dura. coisas mais sérias assim, eu não sei, cara. Eu Eu acho também que... não sei não. Todo mundo ficou olhando lá e ninguém falou nada. Inventaram uma história que eu não sei o que eu falo. Eu falei alguma coisa, o cara veio me dar uma dura. Eu falei, cara, quem foi que falou? Não sei o que você tá falando. Falei nada, falei que eu falei mal da Mas eu CBF, acho que, tal, tipo, sei lá. da forma que... Mas Não falei faltou. nada, Mas o que vocês acham que poderia ter sido feito diferente? Uma comunicação, perguntar, o que vocês acham que deve ser feito, né? Porque eu acho que o Pedro também postou um vídeo depois, né? Falando que entraram em contato com ele, né? Explicando e tal, mas ele não entrou em detalhes, né? Com relação a isso. É, né? o Yuri depois falou que foi tudo resolvido. Mas, tipo assim, foi tudo resolvido, mas ele deixou de fazer Mas o ele trabalho não dele, fez o pô, jogo, né? entendeu? E aí? Entendeu? Eu acho que ele não tinha só o jogador... Aquilo ali tinha sido no Eu início acho- do jogo? eu acho que foi antes no, que falta foi antes mais- do jogo, né? eu Antes acho do que jogo começar. O que falta mais é protocolo, tipo, de saber o que... Tipo, a gente sabe o que pode e o que não pode. E, tipo, quando realmente ter uma punição, a gente saber porque está sendo punido e realmente ser punido. Muita gente, quando eu cheguei no Rio, falava que eu fazia vídeo, fazia não sei o quê, e ficava ameaçando que... Eu ia até perguntar isso. Quais são as, tecnicamente falando agora, em questão de credenciamento, questão de conteúdo, né? A fotografia ela é praticamente 100% liberada, mas a parte de vídeo, né? Como é que não é? pode. Não Só que pode, todo mundo né? tá fazendo. Aí, Porque tem direito de transmissão. Uhum. Só que tem uma galera que faz, cara, assim. Uma vez também... Não pode nenhuma competição? Nenhuma. ou não pode. nenhum. A gente é fotógrafo, tipo, a gente pode fazer aqueles Fotógrafo. GIF, não Libertadores, mas... Na Comebol, então, você não pode fazer nem GIF. Nem GIF. Só Porque fotografia. GIF é a junção de Aham. frames que acaba virando vídeo, né? vídeo, Então falta, tipo... Eu não sei se pode ser até punido, mas falta um pouco de protocolo em relação a isso. De saber o que pode, o que não pode, tal jogo pode, tal jogo não pode. E realmente ser punido, tipo, no geral. Tá fazendo isso, Então, isso. mas na Libertadores você até recebe. Não recebe. recebe, recebe que uma Você tem, notificação, tal, é isso? você tem lá com um link. Com Ah, você tá. pode, Recebe pode, as pode determinações, né? As Porque, regras, tipo, né? nesse do Yuri, na minha cabeça, pode. Que, tipo, tem estádio que a gente fica lá, naquela parte lá, em frente ao banco, no aquecimento, antes do jogo, a gente pode ficar ali. E na hora do jogo, não. Quando começa a partida, a gente tem que ficar atrás da placa ali. Mas tem estádio que a gente pode ficar ali na hora, antes do jogo, tem estádio que não, tem gente que manda ficar só um pouquinho afastado, então não tem tão definido como entendeu? A gente vai pelo que a gente vê, ou então que a gente... protocolos maiores de Libertadores. Que já tá vivenciando ali, talvez exatamente. uma indicação de quem já trabalha e tal, né? Exatamente. Cara, e agora eu quero saber o seguinte. Sei lá, um top 5 de vocês aí de trabalhos mais emblemáticos, assim. Vocês
conseguem lembrar? Um top 3, alguma coisa assim? Tipo, a foto mais emblemática. Porque assim, foto boa é relativo, né? Foto boa, vocês conseguem tirar foto boa todo jogo. Mas, tipo, um emblemático, assim, né? Que vocês falam, caraca, o cara postou, né? E tipo assim, pô, a parada viralizou, sabe? Vou dar um exemplo aqui pra mim, pra contextualizar. Eu que trabalho com Futebol 7 hoje, o cara do Futebol 7 é o Kelvin. Correto? Eu tirei uma foto dele e ele aceitou uma collab comigo e a foto bateu 1 milhão de visualizações. Porra, pra mim... Não, foi a melhor foto que eu tirei? Não, porque ele parou na minha frente e ele fez a comemoração dele. Mas foi a foto que mais viralizou. Então, tipo, pra mim é a foto, né, mais emblemática pra mim. Então, qual é a foto mais emblemática pra vocês? Ou um top 3, assim, uns trabalhos, assim, fera. Então, teve um que eu fiz que foi, assim, muito, muito foda. Foi quando o Brasil jogou de preto lá na Europa. Então, o Vinícius Júnior fez, tava com aquele petzinho do contra o racismo e tal. Esse, pra mim, acho que foi o trabalho que eu fiz mais, assim, sei lá, né? Porque, o Brasil nunca tinha jogado de preto. Aí, o Vinícius Júnior fez gol e tal, e eu tava na Europa. Pô, estádio foda pra caralho. Qual foi o estádio? Eu não lembro agora. Cara, foi o... Já vai pensando aí também. Foi no Espanhol. Foi lá em Barcelona. Foi difícil. Tipo, eu não sei se foi do Espanhol ou foi do Sporting. Foi um dos dois. Aí, tipo assim, pô, realmente, né? A situação que o Vinícius Júnior vivia, né? Então, o fato de ter sido a camisa preta da seleção, né? Até o nosso colete, a gente ganhou o colete, também era contra o racismo. Era preto contra o racismo. Mas esse foi o top? Teve mais Cara, algum, eu assim? acho que esse acho que foi o mais diferente. Sim, tem algumas fotos maneiras do Mundial também que eu fiz, mas acho que esse, pro Brasil jogar de preto, acho que foi o mais... Cara, teve um trabalho que eu gosto pra caralho que não foi do futebol, que eu fiz um parto, mano, do Miranda, zagueiro Miranda, jogou no Vasco, pô, parceiro pra caramba também. Foi a primeira vez que você fez parto? Foi a primeira e única, mano. E, tipo assim, foi muito maneiro. Tipo assim, eu fazia foto dele jogando, né? Aí a Gabi, a esposa dele, pô, aí me chamou pra fazer foto da Chá Revelação. Aí fiz foto do Chá Revelação. Aí, cara, fazia a foto dele, falei, cara... Aí ela me chamou pra fazer foto do parto. Eu falei, pô, Gabi, faço foto dele jogando, fiz foto do Chá Revelação, mas assim... do parto, aí é uma responsabilidade muito grande, cara. Não vou fazer. Ela falou, pô, Rodrigo, mas eu quero que seja você. Aí eu falei, cara, posso pensar? Me dá aí, sei lá, 2 semanas aí, que eu um tempinho pra pensar. Aí, beleza. Aí, pô, tinha um cara, um amigo meu, que eu ensinava ele, assim, a fotografar, tá ligado? Aí ele foi, fez um parto e postou as fotos. Eu falei, caralho, foda. Na hora eu peguei o telefone e falei, Gabi, vou fazer o parto. Aí, pô, foi um trabalho assim, foi aí bem tu começou bacana. a estudar aquilo ali ou, tipo assim, foi na confiança mesmo? Eu comecei a consumir e tal, as fotografias, assim, né? Vi referências e tal. Cara, aí ficou um trabalho, ainda fiz foto e vídeo ainda. Pô, mas ficou, tipo, ela se amarrou, ficou um trabalho bem foda. Aí fiz um ensaio, tipo, no quarto. Pô, no quarto tava batendo uma luz assim, só na janela, assim, pô. Aí botei só a luz, iluminação só na barriga dela. Pô, ficou um trabalho muito foda, mano. E fiquei o dia inteiro lá, né? Cheguei lá de manhã, só foi ter só à noite. Aí eu esperei até ela dar de mamar pela primeira vez pra fotografar, pra meter o pé. Ficou o dia inteiro lá. Foi bem maneiro, foi um trabalho foda. Então, no meu, tipo, de bombar, tipo, tipo, não tem como ver quando bomba, porque geralmente é mais collab com jogador e tal. Não é o meu melhor trabalho, os collab com jogadores, mas o que mais viraliza são esses. Às vezes, dependendo do momento do clube, por exemplo, o Vasco tá numa boa fase, quando a gente posta a foto do Vegete ali, do Coutinho, o negócio, tipo, a gente vai nas menções ali do Stories, tipo, é um monte, é torcida e tal, então... Mas eu digo assim, o melhor por trabalho exemplo, não é esse. Eu achei legal mas de trabalho, eu acho que... Do que tipo, momento, simbolizou, né? Eu acho que é mais tipo, como eu falei, a primeira final da Libertadores, que foi do Fluminense, porque, tipo, foi o melhor momento ali pra mim, tipo... E teve uma foto, assim, que você fala, pô, essa foi a foto ali, daquele momento ali, daquela final? Acho que é do Marcelo, tipo, porque também eu trabalhei pro Marcelo na final, né? Ele foi a volta dele e tal, ele até me chamou pra, tipo... Esse foi um dos protocolos que, como eu te falei, eu fiquei com medo, eu até quebrei o protocolo por conta disso, mas foi o Marcelo me chamando, eu não tinha o que fazer. Foi ele, tipo, eu tava fazendo ele na final, ele me chamou, tipo, pra dentro do campo, e não podia. Num cantinho assim, eu falei, cara... tipo assim, na final do Carioca, a gente consegue entrar, acabou o jogo, a gente na Libertadores não pode. Tipo, eu sempre sigo tudo. os protocolos, não faço merda nenhuma, mas, tipo, eu falei, pô, não pode. Eu falei, não pode, não sei o quê. Eu posso ser punido, pode alguém tirar foto. Ele, não, pô, vem, meu segurança vai te buscar. Eu falei, e agora? Aí, tipo, eu não tive o que fazer. Pô, o segurança do Marcelo me levou pra, tipo... Aí eu peguei, fiz a foto com medo pra caramba.
tipo, dele com a família dele no campo ali, fiz a foto com medo, saí Tipo imigrante legal, né? Entrou numa coisa, tipo, tirando foto e olhando pra Não, trás. mas é complicado. E aí eu porque, até fiquei com... porque a galera vê o número do colete dele. Eu até fiquei... Aí, Aí, tipo, eu tava tão nervoso que eu nem falei com ele direito, só parabéns ele pelo título, ele me falou assim, tipo, parabéns, moleque, não sei o que, pelo trabalho, uma coisa assim. Era pra ter sido um momento maneiro que eu, tipo, eu tava até nervoso. Tipo, a gente só podia rodar o campo, assim, meio que Aí... na placa. Aí a gente ficava meio que procurando, tipo assim, às vezes um jogador tá aqui, outro tá lá, outro Aí lá. eu saí... Aí a gente rodava pra achar... Aí eu saí rapidão e voltei, mas tipo, de momento assim, porque foi o primeiro momento assim que eu nunca imaginei que eu ia fazer uma final de Libertadores e tudo mais. Final da Copa do Brasil também lá na Arena MRV, também a última do Flamengo, foi tipo um trabalho que eu fiz, eu tava sozinho, o Rodrigo não tava, então eu fiz todos os jogadores sozinho, tipo, ficou um trabalho fera que eu gostei pra caramba. E teve aquele momento também da torcida do Atlético Mineiro jogando coisa, a gente tava lá no meio, um monte de fotógrafo jogaram, tocou bomba em fotógrafo, então... eu acho que foi um trabalho maneiro as finais da Libertadores. Eu acho que a final é sempre a parada que mais vai ser marcante, né? Pra mim é o que mais marca, tipo, todo mundo, até quem não me conhece... Às vezes, mesmo você não torcendo pro time ali, você sendo, às vezes, até torcedor do rival, cara, por exemplo, eu faço foto pro Ganso, sei lá, 2, 3 anos. Faço foto pro Léo Jardim também, 2, 3 anos. Pô, entendeu? Aí tu começa a criar uma relação com a pessoa, sabe? Então tu começa a transcende a questão do time, né? Pô, mano, quando o Ganso foi campeão da Libertadores, pô, que isso, mano? Assim, pô, fiquei muito... Porra, tá doido, mano. E sempre... Pô, a família dele, eu conheço o filho, a filha, a esposa, pô, a Giovana, gente boa demais, me trata super bem, me dá maior moral. Então, assim, pô, eu fiquei muito feliz por eles, assim, muito feliz. Então, assim, é uma parada que... Aí tu vê ele, pô, fizeram foto... Pô, a foto rodou pra caramba também do Ganso pra família, né? Até hoje, né, eles postam, usam foto. Então, pô, isso pra mim, de ser marcante, é sempre as finais que é justamente o Brasil inteiro para ver, né? A final da Libertadores, a final o Brasil inteiro. Então, aí quando eles olham que no Instagram do jogador tá a minha foto lá, tá marcada, então os caras vão no Instagram, e aí, às vezes é um amigo meu que não sabia que eu morava no Rio, então que não fala comigo há muito tempo, acaba olhando e olha o perfil, então acaba que gera um impacto maior, a gente começa a fazer fotos diferentes do dia a dia também, a foto, como ele falou, da família, do troféu diferente ali. Então, para mim, sempre os que marcaram foi, tipo, as 2 finais de Libertadores e essa Copa do Brasil do Flamengo também. E como é que é pra vocês, por exemplo, que a gente sabe que tem alguns jogadores que marcam, né, tipo, as fotos, né, a marca, tipo, dá os créditos, e tem jogador que não dá os créditos. Isso vocês conversam com eles? É parte deles mesmo querer dar os créditos ou não? Tem alguns que a gente sabe que tem muita questão de patrocínio, né, e tal, algumas coisas assim que não rola. Mas como é que é isso pra vocês? Depende do atleta. Cara, eu sou muito tranquilo quanto a isso, mano. Eu não só de ter o trabalho ali, você já saber que é seu, tipo, cara, você já fica tranquilo com isso. Eu tô trabalhando, tô ganhando meu, ele tá de boa, entendeu? Eu não tenho muita essa vaidade. Mas isso é falado, tipo assim, é conversado? Isso é mais uma coisa de relação do fotógrafo com o jogador. Às vezes você já tem uma relação já bem bacana, já vira meio que amigo, parceiro, então o cara sempre te dá uma moral, começa a postar teus stories, ou compartilha ele tua publicação, mas não é uma coisa que, tipo, me marca lá, eu quero que você me... Não, tipo, a gente não liga muito pra isso, não. Tem jogadores mais próximos que já marca a gente, que já coloca, ou então, às vezes, tem assessoria que contrata a gente que já pede pro cara colocar, às vezes não. Mas não é uma coisa que mexe, não, até porque hoje no mercado a gente até sabe, tipo, se eu vou no Instagram do Ganso, eu vou saber que é a foto do Rodrigo, vou saber qual que é a minha. Se eu vou no Instagram do jogador do Corinthians, eu sei qual o fotógrafo que fez lá de São Paulo, de Belo Horizonte. O Yuri, como a gente falou, a gente vai no Instagram do Gabigol, a gente sabe qual é a foto do Pedro Vale, qual que é a foto do Laurindo, então não tem, não tem por que marcar, tipo, é maneiro, porque a gente ganha seguidor, mas, tipo, não faz diferença e não, tipo, a gente não tem... Isso é bom pra gente, mas... Ajuda, mas não é por uma questão de vaidade, né? Tipo assim, é natural. Eu já tive, tipo, mais jovem, quando eu era mais novo, assim, eu tinha, tipo, quando eu trabalhava em clube também. Mas talvez isso também seja por uma questão de posicionamento, né? Hoje vocês já estão posicionados no mercado também, né? Eu acho que talvez no início, talvez no início seja um pouco mais... Pode ser, mas eu acho que eu nunca fui muito... Assim, às vezes eu peço, mas assim, eu nunca tive muita essa vaidade. É importante, mano, você vai começar mas vocês ficam, mas por exemplo, um cara que vocês esperam, né? Tipo assim, um cara que você tem um relacionamento legal. Você espera que ele vai dar uma moral. Pô, ele não dá. Tipo assim, pô, às vezes fica um pouquinho ali, tipo, caraca. Quando eu tenho liberdade, eu fico zoando. Tu dá uma cutucada ali, tipo, dá uma moral aí, pô, posta aí alguma coisa. Eu pedi, pô. Mas eu, tipo, não fico enchendo o saco, é mais a zoando mesmo. Não pra ele... Não pra ele... Eu nem peço, o Léo Jardim sempre bota.
Às vezes, tipo assim, ele não botou, eu vou curtir a foto, comenta, aí ele lembra, vim, aí edita lá e Mas bota, é tipo, é mais na resenha, não é mais tipo a cobrar, bota aí e tal. É. Mas como às vezes é importante, tipo, não agora. Tipo, eu já tive essa vaidade meio que no começo, quando eu trabalhava em clube também, que eu não recebia dos jogadores, eu tinha que mandar. Então, pra mim também era importante, os jogadores, pra ter um nomezinho maior, tipo, ganhar seguidor. Mas hoje não tem tanto assim. E aí, no geral, hoje tipo, não muda muita coisa, como eu falei, né? Não muda se vai ganhar ou não vai, o jogador marca ali, a gente brinca, se não esqueceu, mas é de boa. E agora eu quero saber o seguinte, uma pergunta muito polêmica. Essa é bem polêmica mesmo, pra gente fechar. Estamos chegando na reta final, tá? Já vamos fazer essa pergunta aqui, me dá 30 segundinhos aí. Para você que chegou até aqui, já curte, comenta e compartilha também. Já vai seguir lá no Instagram. O Instagram e as redes sociais dos nossos patrocinadores, beleza? A gente vai deixar aqui embaixo e também vamos deixar os vídeos aí e as fotos para vocês conferirem lá. Bom, rapaziada, voltando aqui à pergunta super polêmica, e é o seguinte. Cara, hoje em dia, pelo que eu vejo, a maioria dos fotógrafos usam o equipamento Canon. Mas para vocês acreditam que hoje qual equipamento, qual marca está posicionada melhor no mercado? Não é a pergunta tipo assim, o equipamento influencia, não é isso, não é isso. Mas para vocês hoje, o que vocês falam assim, não, para mim tem que ir nesse equipamento aqui, Canon, Sony, Nikon, sei lá, qualquer equipamento assim, vocês acreditam o quê? Que hoje eu recomendo isso aqui? Cara, eu acho que isso é questão de costume, mano. Assim, eu sempre usei Canon, porque o cara que me ensinou, ele usava Canon, eu passei a usar o Canon e acho que eu nunca testei outra, entendeu? Então não posso nem falar, pô, eu acho que, pelo menos no Brasil aqui, eu indicaria Canon porque tem mais gente usando, então você consegue, de repente, fazer um upgrade, trocar e tal, comprar, vender, mais fácil. Eu vejo isso pelo Portix, que ele usa Nikon, ele tem mais dificuldade, às vezes, de repente, de encontrar um equipamento, sei lá, usado em boas condições e tal, enfim, de vender e tal. Então, acaba que, às vezes, gera mais dificuldade. Mercado de vídeo, eu acho que a galera usa mais Sony. Eu acho que talvez seja até mais apropriada a Sony. Mas acho que na fotografia esportiva, eu acho que... eu acho que é mais tipo carro, né? Cada um tem o seu gosto, às vezes vai defender o carro, vai falar que Peugeot é ruim, outro vai falar que é bom. Então é muito mais... Tu tem Peugeot? Já teve. Eu tive também, não indico mais. 6 meses. Não indico mais. Mas, tipo, eu fiquei 4 anos no sofrimento, mas também era um pouquinho mais antigo, mas mesmo assim... mas hoje o Peugeot tá bom, filho. Hoje tá um pouquinho melhor. Peugeot, patrocina nós aí. Quem? Patrocina nós aí que nós indica. Mas é tipo Ele isso. Tá bom, ficou 6 meses com o carro. Mas é tipo isso, cada um tem um gosto pessoal, como falou, o custo-benefício da Canon é bem melhor, tipo, de você trocar, você quer um equipamento, quer uma gripe, um negócio, você encontra muito mais fácil aqui no Brasil, coisas da Canon, até para vender, comprar usado e tudo mais. Então, é mais fácil a Canon, no geral, assim, para fazer compra, venda e tudo mais. Então, eu recomendo por conta disso. O fotógrafo que está começando, para ele ter equipamento de entrada, de tudo, a Canon é muito mais fácil de você manusear dessa forma, entendeu? E hoje, fechou então. Aí vocês usam Canon e tal. Assim, isso aqui, eu até converso muito com os meninos que trabalham lá na minha produtora, que isso é só uma forma de referência. Não é uma forma de a gente chegar e falar assim, eu tenho que ter a qualquer custo, né? Eu converso muito isso com os meninos. Eu trabalho com alguns meninos que têm, tipo, sei lá, 18, 19, 20 anos. Então, são bem promissores na área do audiovisual, não necessariamente na parte esportiva. E sem empolgação, assim, mas... Qual é o equipamento hoje de vocês, se vocês puderem falar, claro. E vocês acreditam que esse é o equipamento ideal para vocês? Vocês chegaram esse é o meu equipamento, é o equipamento que eu sempre quis ter? Ou ainda tem alguma coisa que vocês falam assim, não, eu acho que ainda está faltando, não necessariamente o que eu quero comprar, ou questão de custo, mas tipo assim, eu ainda quero chegar nesse nível aqui e tal. Cara, eu acho que a gente tem um equipamento muito bom, mano. Assim, tipo, é muito top. Só que é tecnologia. A tecnologia está sempre mudando. Ainda mais tratando de... A lente demora um pouquinho mais a mudar, né? Agora a câmera muda toda hora, então, sempre tem uma novidade. Então, assim, você vai estar sempre tem um recurso diferente, né? E se você, de repente, não mudar, tipo assim, demorar muito para trocar, tu vai ficar... Hoje, para o futebol de campo ali, qual a milimetragem que seria o ideal, assim, para fazer? 400. Hoje, como a gente trabalha com um atleta, tipo, da zaga, também da volante e tal, é ideal ter a 400 que você consegue atender o que o atleta quer. Às vezes você tem uma 300 e tal, o atacante ele fica maneiro fazer, o meia... Mas se você for fazer um zagueiro, não vai ter uma dificuldade a mais de fazer. Então, hoje com a 400 ali, trabalhando no futebol, ali no canto, ali, a gente consegue entregar e participar mais do jogo.
Mas não significa que, tipo, até eu discordo um pouco dessa... Eu já pensei dessa forma, né, de que equipamento influencia. Hoje nem tanto, muda muita coisa, mas não influencia tanto. Até porque hoje a fotografia vai mudando. Hoje tem muita gente que gosta, tipo, daquelas fotos mais abertas, daquele negócio... Hoje as fotos mais diferentes que eu tenho feito é com o segundo corpo, não é nem com 400, mas eu preciso da 400 para atender todos os meus clientes ali no campo, para eu ter o momento que o jogador pediu, ou então ter, como a gente fecha a cobertura, ter toda a história dele contada, entendeu? Para um jogo de campo, por exemplo, esse segundo corpo, para vocês é ideal uma lente bem aberta para pegar só quando tá tipo, bem pertinho dos caras, num pós-jogo, num pré-jogo, Cara, ou é mais tipo, sei lá, uma... Então, 24-70, uma 70-200, Aí aí pessoal, varia né? muito, é pessoal. Isso depende. Por exemplo, tinha uma época que eu tava usando de segundo corpo a 70-200. Isso a gente reveza muito. Às vezes tu troca, às vezes tu... Hoje, graças a Deus, eu consegui ter consegui comprar uma quantidade boa de lente, assim. Eu tenho 16-35, 24-70, 70-200, tenho 50, tenho 400. Então, pô, às vezes é bom até pra você, às vezes, dar uma revezada pra tu fazer, como tu faz o cara ali todo jogo, isso que eu ia no falar. mesmo lugar. Então, pô, cara, Você hoje tem eu vou de outra lente uma pra fazer variação coisa diferente, de trabalho, né? Porque tipo, muita gente acha a foto aberta tá em alta, é maneiro. Mas o cara vai todo jogo, faz todo jogo a mesma foto aberta. Tipo, a gente tem essa variação de segundo corpo, de um dia pegar uma lente diferente. A gente consegue, por mais que seja o mesmo momento do cara entrando em campo, a foto que o jogador recebeu no jogo, no outro jogo com outra lente, já vai ser uma perspectiva diferente. Então, exatamente. a gente consegue ter uma variação de trabalho que a gente... com outras lentes a gente consegue fazer, entendeu? Essa é a importância que eu falei, equipamento ajuda nesse sentido. Pô, pra fazer Mas a visão é diferente, você tem que ter um diferencial, né? Subia muito, eu tava levando direto a 70-200, porque a de 400 já ficava muito apertada. Fechado. Aí de 24-70 já fica aberta demais. Aí eu fiquei, tipo, durante um tempo levando a 70-200. Aí agora já mudei, agora já tô levando a 24. Mas para um campo ali a 70-200, ela pega ali, tipo assim, numa região... Ali, essa mais comemoração ali. Mais de perto, até a área ali, mais ou menos assim, né? Último terço. Ela pegou o atacante, o ponta, o lateral cruzando, o cara finalizando e comemoração. No escanteio, comemoração né? O cara fica batendo no espetacular, escanteio. porque pega tudo. Mas, tipo, até com a 400 eu tô começando a variar também. Tipo, hoje em dia tem muito fotógrafo que tá trabalhando com ela na vertical horizontal aqui. Eu deixo vertical em pé, horizontal deitado. Então, tipo, até eu tô fazendo... Mas é confuso mesmo. Por que eu trabalho de fone? Para não escutar essas coisas. É muito melhor perguntar do que eu errar e depois, falou errado ali. Corta essa parte ali. Aí, tipo, até isso eu tô começando a variar também. Tipo, até isso muda na fotometria, né? De você virar, já fica mais diferente ali. Ideal vocês editarem, vocês tentam editar sempre no campo, mais pós e tal. Tipo, levam o computador na hora e tal. Na hora, porque ainda mais quando eu ganho, os caras querem buscar. Já enche o saco. Tem os mais agoniados. Fica mais caras que são mais agoniados. A gente já sabe quais são os caras que vão cobrar, que vão mandar mensagem, assim que acabar, que vão ligar. Então a gente já dá prioridade pra esses. Aí fica no campo ali, ou tipo, para no carro, edita, ou tenta ficar o máximo de tempo possível. Falou no início, em São Januário e no Newton Santos, não tem sala de imprensa. E no Maracanã tem uma que é, tipo assim, pô, é muito pequena. Então, essa é a dificuldade que a gente tem aqui hoje, né? Cara, e realmente, pô, faz muita falta. Foi o que eu te falei, eu fui lá no Mundial, aí eu filmei a sala assim, cara, tipo... Eu vi tu filmando. Pô, tem locker, tem café, pô, assim, tem internet TV boa, pra você ver se, tipo assim, pô, o que tá acontecendo no campo, ao vivo. Então, você vê o que tá acontecendo no campo ao vivo. Pô, aí tu guarda, tu fala, sei lá, você quer sair só com o teu equipamento, tu a 400... tu tá segundo corpo, tu deixa tua mala com teu MacBook lá, trancada, pega a chave, guarda, vai só com isso pro campo. Pô, tu volta, aí tu pega a tua parada, edita lá na salinha, com ar-condicionado, tomada pra todo mundo. Pô, tipo assim, aí a geladeira com água. Essa estrutura que é o ideal pra galera da fotografia, eu acho que, né? assim, é um básico, né? Tipo, internet e uma mesa. Internet é uma mesa. E que querendo ou não, você tá elevando... A internet... Se vocês tendo qualidade, você tá elevando também a imagem do clube, né? Porque, tipo assim, são aquelas imagens ali que os jogadores vão postar, né? Então, tipo... Cara, acho que não ter sala de imprensa pra mim é muito bizarro, pô. Entendeu? Ainda mais o Maracanã, que é um estádio que foi de Copa do Mundo, final de Libertadores. Pô, tem uma sala que, pô, sei lá, deve ter 5x5 a sala. Caraca, é muito pequena mesmo. Rapaziada, estamos chegando então na reta final. Pra gente finalizar, agora eu quero saber o seguinte. Qual é o objetivo, o sonho de vocês agora, ou tipo, rapidinho, papum,
que ainda falta Rodrigo e Lucas realizar no mundo da fotografia ou da fotografia esportiva? Sabe, meu, né? Copa do Mundo, Dele- seleção. Agora é a Copa do Mundo, seleção. O meu é, tipo, eu tinha uma vontade, eu falei, no Brasil eu já zerei, né? Tipo, eu tô morando no Rio, sofri isso pra caramba e tal. Não tem nenhum lugar que eu possa ir no Brasil pra eu continuar trabalhando na fotografia. Eu pensava em, como eu trabalho com os atletas diretamente fazendo rede social, um conteúdo de vídeo, de foto, eu tinha esse pensamento de futuramente com um atleta, não só com mas tipo, fazendo um trabalho na Europa, alguma coisa, de morar. Mas hoje, depois que eu fui na Europa, tipo, é muito minha vibe de morar, de tudo. Nunca vou dizer não, né? Mas hoje é, tipo, pelo menos fazer esses jogos, né? Tipo, fazer uma Champions League, uma Premier League, como eu tenho clientes lá. É tipo... E eles comentam direto comigo, pô, tu tem que vir pra cá. Eu ainda não me organizei, mas tipo, tem que vir pra cá, vem pra cá, passa pelo menos um mês. Mas eles pagariam, assim, eles são clientes a ponto de pagar a viagem pra você ir? Eu não sei, depende do atleta. Tem uns que vão, mas outros só falam pra vai e vem fazer, aqui a gente resolve. Mas tem uns que já falam, tipo, vem pra cá, fica aqui em casa, ou então, tipo, eu vou organizar tudo aqui pra ti e tal. E aí, tipo, agora que eu tô começando a organizar isso, que, tipo, estabilizei no Rio, como eu falei inicialmente, eu tenho a confiança no Rodrigo de se eu for fazer isso, ele fica aqui fazendo nossos clientes no Rio. Então, o meu próximo passo é esse. Tipo, antes era, sei lá, passar um tempo, mas não, hoje é pelo menos ir, fazer um joguinho, fazer um mata-mata ali de uma Europa League que eu tenho cliente, do Champions League, depois voltar. Então, é esse passo aí, tipo, mas tem outros que tirar a IPS, que ele já tirou. Para isso, eu preciso correr atrás de imprensa internacional. Correr atrás de todos esses processos para poder ir tudo certinho, entendeu? Show de bola. Galera, pra galera que tá vendo aqui a gente, quer fotografar, processo rápido, papum, assim, como é que é o passo a passo pra galera que quiser, tipo, eu quero tirar foto, assim, claro que não vai tirar de um dia pro outro uma carteira ali e tal, mas processo ali, tipo, como é que você acredita que seja o caminho ideal pra ela seguir na área esportiva? Cara, é estudar e praticar todo dia, não tem muito segredo. Foi o que eu te falei no começo do podcast. Eu via vídeo de 5 minutos, 2 minutos, todo dia no YouTube. E depois a parte burocrática, assim, como é que foi isso? Não, a parte burocrática, cara, você fotografar tudo que você pode fotografar. Cara, se você, assim, a praia, você vai na praia, tem um monte de coisa. É futebol ali, tem gente correndo, tem gente jogando beach tennis. Então você vai, tipo assim, vai onde você pode ir. Hoje em dia tem muitos campeonatos que você não é permitido por causa de plataformas e tal, que eu também acho isso completamente errado. Tem até federações que fecharam com essas plataformas e vetaram fotógrafos, que eu acho isso bizarro. Enfim, eu não vou entrar muito nesse assunto. Mas tem lugares que você é permitido fotografar, então você vai nesses lugares e vê o que você está vendo, estuda e pratica. Eu vi assim, eu lembro até hoje que eu botei no Google assim, técnicas de fotografia, tem panning, tem longa exposição, tudo isso. E tudo eu tentava fazer em casa sozinho com meu cachorro. Estudar e praticar. Tipo, como a nova geração também está muito ansiosa e tal, hoje em dia todo mundo está querendo muito já pegar a câmera e já fazer o jogo do Flamengo, do Vasco. Tipo, não é assim. É muito pegar a câmera, estudar lá, ir na base. Hoje em dia o pessoal não está querendo mais nem ir na base. É ir na base, como o Rodrigo falou, ir na praia, praticar, entender o que você está fazendo ali com a câmera em qualquer ambiente, para depois, tipo, você ver uma forma de entrar no profissional e ver. Hoje em dia não, o pessoal está desesperado para fechar com um atleta, para entrar no campo e como é que eu faço e, tipo, não passou nem por os processos, tipo... não sabe nem como é que faz a Série B do Carioca. Não sabe nem como é que faz o Sub-15. Aí já quer estar no profissional. A gente passou por tudo isso, né? Tipo... Eu, quando eu cheguei no profissional, no primeiro ano eu já estava ganhando dinheiro no profissional. Porque, tipo assim, eu vivi muita coisa antes. Teve um processo mais longo para chegar na... Exato, é o processo. Então é isso, rapaziada. Agradecer vocês. Tamo junto. Obrigado pela moral. Vocês são referência aí pra galera, tá? Então, agradecer e parabenizar também vocês pelo trabalho. E é isso, deixa só a rede social de vocês aí pra gente fechar, mais uma vez, pra poder a galera tá seguindo e tá acompanhando. E se quiser deixar alguma mensagem também de gratidão a alguém aí, é isso. @rodrigoferreira.dg. Segue lá, rapaziada. Acho que não vou falar nada. Lucas Almeida L17. Tem que falar, tem que mandar abraço. Recado? Lucas Almeida L17, meu Instagram. Eu tenho que mandar porque o Portix fica puto na última vez que a gente falou. Ele é vaidoso. Tu falou da roupa dele aqui, pô. Não, mas ele vai reclamar que eu falei da... O Portix é vaidoso. Às vezes até... Que é a moral. Às vezes ele nosso ele cliente... Tá falando mal de ti, não sou eu. No nosso cliente, ele manda uma foto dele, aí, tipo assim, no carrossel de 10, ele fala, pô, o cliente tem que botar meu Instagram lá nos clientes. Fala, Portix, pô... Mandar um abraço pra ele, pro Portix, pro Betinho, pro grupo Futebol Churrasco, meu time do Pro Clubes também, Betinho... BTB, galera do BTB, lá do... E só pra fechar agora,
Fotografia esportiva, vocês são top, mas no futebol, quem é melhor? Quem que é melhor? Quem que é melhor? Fala você. Não, a única coisa que eu vou falar é que ontem ele entrou na cota do time porque era 40 a mais. Ele tinha que jogar com a pulseirinha. Boa noite. Boa Responde noite. que é melhor Boa logo. noite. Acabou o podcast aí. Valeu, rapaziada. Valeu. Tamo junto, rapaz. Forte abraço aí. Até o próximo.